Tá muito frio, né? Vamos orar. Primeiro, vamos orar todos juntos. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai que nos ama, nós te agradecemos. 오늘 저희를 하나님 말씀 앞으로 인도해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos guiado para diante da sua palavra hoje. 저희에게 또 하나님의 말씀인 성경을 배울 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos dado a oportunidade para aprendermos a sua palavra, que é a Bíblia. 이번 말씀 배우는 시간을 통해서 하나님께서 저희에게 주시고자 하는 그 구원을 다 얻기를 원합니다. Que através desse tempo do estudo bíblico, o Senhor Deus permita para que nós possamos receber todo o ensinamento que o Senhor Deus deseja nos dar. 말씀 듣는 모든 분들에게 하나님 함께하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa estar junto de todos aqueles que estiverem ouvindo a sua palavra. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. Aqui, Mateus capítulo 11, versículo 28. A primeira palavra, Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Já acharam? Vamos ler. Versículo 11. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 이렇게 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. É um imenso prazer por poder encontrá-los assim. 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람을 이곳으로 불러주셨습니다. Então, o Senhor Deus, Ele chamou cada um de vocês para esse local. 하나님은 모든 사람이 구원받고 천국 가기를 원하십니다. Então, o Senhor Deus deseja que cada pessoa possa ouvir a sua palavra e receber a salvação para ir para o céu. 우리가 성경을 배우는 목적도 바로 그것 때문에 배우는 겁니다. O objetivo de estarmos aprendendo a Bíblia é por isso também. 교회에 다니는 것이 목적이 아닙니다. O objetivo não é frequentar uma igreja. 저는 5일 동안 여기 우리 교회 나오세요. 우리 교회로 오세요. 이 말씀을 드리려고 이 앞에 선 것이 아닙니다. Durante esses 5 dias, eu não estou aqui na frente para dizer para vocês, venham para a nossa igreja, frequente essa igreja. 자, 여기 예수님께서 우리를 부르신 이유를 말씀하고 있습니다. Então, aqui Deus diz qual é o seu objetivo, o motivo de nos ter chamado. 예수님은 Vinde a mim, 내게로 오라고 말씀하십니다. O Senhor Jesus, Ele disse, vinde a mim, venham para mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 정말 예수님 말씀하신 것처럼 우리는 이 세상에서 너무나 힘들고 피곤하게 삶을 살아갑니다. Então, conforme a palavra do Senhor Jesus, nós vivemos este mundo cansados, realmente numa vida bem tormentosa. 오늘도 여기 오신 분 중에 많은 분들이 열심히 일하고 피곤한 몸을 이끌고 말씀 앞에 나왔을 겁니다. Então, todos aqui presentes devem ter passado um dia árduo trabalhando e vieram hoje com o corpo cansado. 여러분, 우리는 평생을 아주 어렵고 힘든 시간들을 지나가게 됩니다. Então, toda a nossa vida nós passamos realmente dias árduos e difíceis. 그런데 예수님은 우리에게 진정한 휴식을 주시기를 원하셔요. Mas o Senhor Jesus, Ele deseja nos dar o verdadeiro descanso. 육신의 휴식뿐만 아니라 우리 영혼의 안식을 주시기 원하십니다. Não é somente o descanso da carne, mas o verdadeiro descanso do nosso espírito. 예수님이 우리에게 주시고자 하는 것은 영원한 안식이에요. Então, o Senhor, Ele deseja nos dar o descanso eterno.
가장 좋은 것을 우리에게 주시기 원하십니다. Ele nos deseja permitir a melhor coisa. 그래서 우리에게 고난도 주시고 어려운 일도 주시는 거예요. É por isso que ele nos dá sofrimento e coisas difíceis. 우리 이 세상에 살면서 힘든 일이 있고 어려움이 있잖아요. Enquanto vivemos no mundo, temos dificuldades, coisas difíceis para resolver. 여러분 그것도 하나님이 허락하신 겁니다. Tudo isso é permitido por Deus. 왜 그럴까요? Por quê? 이 세상에서 어렵고 힘든 일이 있어야만 하나님이 주시는 그 안식을 사모하게 되기 때문에 그렇습니다. É preciso a dificuldade e o sofrimento no mundo para que nós possamos desejar e depender da paz do Senhor. 이 세상에서 고난이 있고 힘든 일이 있으면 천국을 더 사모하는 거예요. Então, quando nós temos sofrimento, dificuldade nessa terra, mais desejamos o reino dos céus. 그래서 사람에게 하나님이 어려움과 고난을 주십니다. É por isso que Deus nos permite a dificuldade e o sofrimento. 그래서 우리가 이번에 말씀 배우는 동안 정말 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 안식이 무엇인지 다 좀 알았으면 Então, 좋겠습니다. dessa vez, enquanto estamos aprendendo a sua palavra, eu gostaria que todos possam conhecer o que é essa paz, esse descanso que Deus quer nos dar a todos. Vamos ler mais uma vez. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 우리는 피곤하기 때문에 우리를 행복하게 하는 것들을 이렇게 찾습니다. Então, nós, já que estamos cansados, nós buscamos coisas que nos fazem felizes. 이 브라질 노래인데 한번 잠깐 Então, 들어보겠습니다. essa é uma música do Brasil, mas vamos ouvir um pouco. O que faz você feliz? O que faz você feliz? O que faz você? A lua, a praia, o mar, uma rua, um doce, uma dança, a paixão, dormir cedo, comer chocolate, passear na cidade, o carro, o aumento, o acaso, o trabalho. O que faz você feliz? O que faz você? Arroz com feijão, matar a saudade, goiabada com queijo, um amor, um desejo, um beijo na boca, um dia de sol, viver um... 여기까지만 듣겠습니다. Vamos ouvir até aqui. 우리를 행복하게 하는 것들이죠? Então, são coisas que nos fazem felizes. goiaba com queijo. Muito delicioso, né? 우리를 행복하게 하는 것들이 많습니다. Então, tem muitas coisas que nos fazem felizes. 풋볼 땅뱅. Então, futebol também. 얼마 전에 브라질과 한국 축구가 있었잖아요. Então, alguns dias atrás teve o jogo do Brasil com a Coreia. 보셨어요? Vocês assistiram? 이겨서 다들 기분이 좋으신 것 같아요. Vocês, eu acredito que todos estão felizes porque venceu. 저도 브라질이 이겨서 좋습니다. E eu também me sinto bem porque o Brasil venceu. 한국이요. 이상하게 축구를 못해요. 축구를. Então, realmente, a Coreia do Sul não sabe jogar futebol. 그런데 우리가요. 이런 것들을 얻으면 잠깐 우리가 막 행복하게 되잖아요. Então, mas quando nós ganhamos, obtemos essas coisas, nós ficamos felizes momentaneamente. 그래서 여기 더 좋은 자동차를 얻으려고도 하고요. Então, nós queremos ter um melhor carro. 와우맹도 월급도 오르고 내 생활 수준도 올라가고 막 올라가면 더 행복한 거예요. Então, eu quero ter um aumento, eu quero melhorar essa minha qualidade de vida. 더 좋은 집, 더 큰 집 들어가면 너무 행복하잖아요. Uma casa melhor, uma casa maior, 더 muito 좋은 feliz. 직장, 더 좋은 직장 얻으면 더 행복하고. Se eu tiver um trabalho melhor do que de agora, eu vou ficar feliz. 더 돈 많이 벌면 행복하고. Se eu ganhar mais dinheiro, fico mais feliz. 자, 이런 것들을 얻으면 행복해지는 줄 알고 우리는 이런 것들을 얻기 위해서 열심히 노력합니다. Então nós pensamos que se obtermos essas coisas, vamos ser felizes e nos esforçamos para isso. 그런데 중요한 것은 이것이 우리를 잠깐은 행복하게 해줄 수 있지만 영원히는 그렇게 할 수 없어요. Então, o mais importante é que isso pode nos deixar felizes por um momento, mas não para a eternidade. 우리를 영원하게 해줄 수 있는 것은 하나님이십니다. O que nos pode dar essa eternidade, esse descanso eterno é somente Deus. 그리스도 안에서 우리는 진정한 마음의 안식과 평강을 얻을 수 있어요. Podemos ter o descanso e a verdadeira paz dentro de Cristo. 하나님이 우리에게 주시고자 하는 것은 고난이나 근심이 아니라 진정한 평안과 행복 주시기를
원하시는 거예요. Deus não deseja nos dar a dificuldade e o sofrimento, mas o verdadeiro descanso e paz. 여기 예수님이 한 부자를 말씀하고 있습니다. Então aqui o Senhor Jesus ele se refere a um homem rico. Lucas capítulo 12, versículo 16, e propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. 한 부자에 대해서 예수님이 말씀하십니다. Então o Senhor Jesus ele se refere a um homem rico. 그 사람은 부자인데 밭에 그 사는 사업까지 잘 돼가지고 많은 돈을 벌게 된 부자입니다. Então, este homem era um homem já rico, mas ele começou a produzir abundância com toda a herança que ele tinha. E ajoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. 내가 내 많은 재산을 쌓아놓기 위해서 더 큰 것을 지어야 되겠다. Então, para juntar todas essas minhas riquezas, os meus bens, eu vou construir celeiros maiores. 이 사람은 인생의 계획이 아주 다 세워져 있습니다. Então, o plano de vida desse homem já está tudo feito. farei isto, 내가 이렇게 해야지. Ele já está dizendo, farei isto, já tem um plano. 우리도 인생의 계획을 세우잖아요. Nós também formamos planos para a vida. 여러분들도 인생의 계획이 다 있으시죠? Vocês têm planos para a vida? 몇 년 동안 이렇게 돈을 모아서 이렇게 하고 또 이렇게 하고 이렇게 살면 되겠지. 그런 계획을 다 가지고 있습니다. Então todos têm um planejamento de vida de que alguns anos eu vou trabalhar durante alguns anos assim, quando eu juntar eu vou fazer isso, aquilo. 이 사람은 많은 돈을 벌었어요. Então esse homem ele ganhou muito dinheiro. 그래서 기존에 있던 창고를 헐어버리고 더 큰 것을 지어서 모든 내 재산을 거기 쌓아놔야지. Ele derrubou os celeiros existentes e ele planejou, vou construir celeiros maiores para encher mais de riqueza ali dentro. 그리고 말합니다. E assim diz. 이 지레야 minha alma. 자기 영혼에게 말합니다. Ele diz para a sua alma. Alma, minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. 내 영혼아 이제 많은 재산 쌓아놨으니까 먹고 마시고 즐기자라고 말하는 Ele 거예요. está dizendo, alma, já temos muitos bens, agora vamos comer, beber e nos divertir. Para muitos anos. 여러 해 동안 살면서 인생 즐기기를 계획하고 있는 거예요. Durante um longo período de tempo, ele planeja se divertir, ser feliz. 이 사람은 이제 일할 필요도 없습니다. Ele não precisa mais trabalhar, 그냥 먹고 마시고 여행 다니고 그냥 즐기기만 하면 돼요. ele 이제. só precisa comer, beber, viajar. 아마 많은 사람들은 이 사람의 인생을 보면서 부럽다 할 거예요. Então, muitas pessoas olham para esse homem e têm a cobiça de que, a inveja de que, eu queria ser assim. 나도 저렇게 살았으면 좋겠다. Se eu pudesse ter uma vida igual a dele. 나는 하루 종일 오늘 일했는데 이 사람은 이제 일할 필요도 없겠네. Eu trabalhei o dia todo hoje, mas ele não precisa mais trabalhar. 이 사람은 이제 so descansa, come, bebe, folga. 너무 부럽다. 아마 그렇게 생각할 거예요. Vai pensar, ele só come, bebe, descansa, folga. Nossa, que bom. 그런데 하나님은 이렇게 말씀하십니다. Mas o Senhor Deus, ele disse dessa maneira. louco. 많은 사람들은 그 사람의 인생을 부러워하지만 하나님은 그 사람의 인생을 보고 louco라고 말씀하셔요. Muitos invejam a vida deste homem, mas Deus diz para ele, louco. 여러분 우리 여기에 주목해야 됩니다. Então nós precisamos prestar atenção nisso. 우리는 어떤 세상에서 잘 사는 사람을 보면서 그 사람의 인생을 부러워할 수도 있지만 하나님은 그 사람에게 louco라고 말씀하시는 거예요. Quando nós olhamos para uma pessoa que vive bem neste mundo, nós podemos ter inveja daquela pessoa, mas Deus o chama de louco. 사람들 보기에는 그 사람의 인생이 성공한 것처럼 보이고 정말 잘 나가는 것처럼 보이지만 하나님 보실 때는 너무나 어리석은 인생이라는 거예요. Ao ver dos homens parece que esse homem tem sucesso, ele conseguiu tudo no mundo, mas ao ver de Deus ele é um louco. Senhor Deus está dizendo, esta noite te pedirão a tua alma. 오늘 밤에 내가 네 영혼을 취하겠다. Então hoje à noite eu tomarei a sua alma.
죽는 날입니다. É o dia da morte. 이 사람은 이 세상에서 행복하게 살 것을 모든 걸 준비했지만 하나님은 전혀 생각하지 못했던 거예요. Então esse homem ele pensou em tudo de como que ele iria viver, mas ele não pensou em Deus. 이 사람은 모든 인생 muitos anos, para muitos anos라고 했지만 많은 인생을 준비했지만 그날 밤에 이 사람은 죽는 날이었던 겁니다. Esse homem mesmo disse, para muitos anos, ele planejou para o futuro, mas naquela mesma noite ele morre. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 저희 아버님이 생각이 나요. Então sempre quando eu leio essa palavra, eu lembro de meu pai. 저희 아버지도 제가 11살 때 갑자기 주무시다가 돌아가셨어요. Então meu pai, quando eu tinha 11 anos, ele de repente faleceu dormindo. 그날 하루 종일 많은 일을 하시고 또 자동차를 구입하기 위해서 자동차 그 계약서에 서명까지 했습니다. Então naquele dia ele tinha feito vários trabalhos, ele tinha até assinado um contrato para comprar um carro. 아버지는 그 이제 옛날이니까 나도 이제 자동차가 생기는 거라면 너무 기뻐하셨을 거예요. Então já que era antigamente, meu pai deve ter pensado consigo mesmo, nossa, agora eu estou feliz porque eu vou comprar um carro. 그리고 그날 밤 돌아가셨습니다. E naquela noite ele faleceu. 사람은요 언제 어떻게 죽을지 모르는 거예요. As pessoas não sabem quando e como vão morrer. 하나님이 물으십니다. Então o Senhor Deus pergunta, E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. 네가 이 세상에서 인생을 위해서는 많은 걸 준비했는데 하나님을 위해서는 왜 아무것도 준비하지 않았냐라고 하나님 então 말씀하십니다. você preparou tantas coisas para a sua vida, mas por que não preparou nada para Deus? 자기를 위해서 이 세상에 살 것을 위해서는 많은 거를 준비해 놓고 사는데 하나님 만날 준비는 안 하고 사는 거예요. Ele prepara diversas coisas para si, para viver neste mundo, mas não para se encontrar com Deus. 여러분 모든 사람은 하나님 만날 것을 준비하고 살아야 됩니다. Todas as pessoas precisam viver se preparando para se encontrar com Deus. porque 모든 사람은 반드시 하나님을 만나야 돼요. Porque todos devem se encontrar com Deus. 하나님을 믿는 사람도 하나님을 만나야 하고 하나님을 믿지 않는 사람도 하나님을 만나야만 합니다. Quem crê deve se encontrar com Deus. Quem não crê deve se encontrar com Deus também. 하나님에 대해서 한 번도 생각해 보지 않은 사람도 죽음 건너서 반드시 하나님을 만나야 돼요. Até aqueles que nunca pensaram em Deus a vida toda, após a morte, se encontrarão com Deus. 근데 이 사람은 이 세상에서 살 것에 대해서는 다 준비했지만 하나님 만날 준비는 전혀 하지 않은 거예요. Então as pessoas do mundo, elas preparam tudo para essa vida, mas não para se encontrarem com Deus. 그래서 하나님께서 이 사람을 로꾸라고 말씀하시는 겁니다. Então é por isso que Deus está dizendo louco. 너는 반드시 하나님을 만나야 되는데 하나님 만날 준비를 하지 않았기 때문에 하나님이 너 어리석은 자라고 Então o 말씀하시죠. Senhor Deus ele chama ele de insensato, porque ele vai morrer e se encontrar com Deus. 여러분 우리는 이번 한 주간 하나님 만날 준비를 하기 위해서 이 자리에 오신 겁니다. Durante essa semana, nós estamos reunidos neste local para nos prepararmos para encontrar com Deus. 이거는 어떤 일보다도 중요한 일입니다. Isso é algo mais importante do que qualquer outro trabalho. 여기 아기가 태어났습니다. Tá, aqui uma criança nasceu. 여기 계신 분들 다 이렇게 태어난 날이 있을 거예요. Todos aqui presentes têm um dia que nasceram. 근데 왜 태어났냐 이거예요. Mas por que nasceram? 무엇을 얻기 위해서 태어났냐 이겁니다. Para que vocês nasceram? 여러분 하나님 태어나서 하나님 만날 준비를 하지 않고 죽으면 정말 그 인생은 너무 불쌍한 인생이 되고 비참한 인생이 되는 겁니다. Então uma pessoa morrer sem se preparar para se encontrar com seu Deus é uma vida muito triste, é uma vida muito coitada. 우리 인생이 너무 짧죠. Nossa vida é curta. 아기일 때가 있습니다. Em momentos quando nós éramos bebês, 예, 좀 컸어요. criança일 때가 있죠. aí cresceu e virou uma criança. 이제 adolescente 때가 또 있습니다. Tem o tempo da adolescência. 그리고 이제 결혼할 때가 있고 Chegou o tempo para se casar 이제 늙어갑니다. e vai envelhecendo 노인이 됐어요. e se tornou uma pessoa idosa. 그 다음은요. E depois? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 그럼 세치는 뭡니까? O que é o 7? 뭐예요? 여러분 여기 몇 번에 해당됩니까, 여러분? Então, onde vocês se incluem aqui?
Qual o número que representa vocês? 몇 번이에요? Qual o número de vocês? 3, 4, 5. 그런데요. 너무 빨라요. 너무 빨라. Mas tudo aqui é muito rápido. 저도 생각해 보면요. 정말 어렸을 때도 다 기억나거든요. 정말 순식간에 시간이 지나가는 것 같아요. Quando eu paro para pensar, eu lembro da minha infância, mas tudo passou muito rápido. 언젠가 내가 죽어서 하나님을 만나야 된다는 걸 기억해야 됩니다. Então precisamos nos lembrar que um dia eu vou morrer e vou me encontrar com Deus. 노인이 됩니다. 노인이 돼요. Então você se torna um idoso. 꼭 늙어서만 사람이 죽는 게 아닙니다. A pessoa não morre somente porque está velha. 지난주 토요일 날 저희 브라질리아 교회 한 자매님이요. 그 자매님의 여동생이 갑자기 죽었습니다. Então na semana passada, a irmã de uma irmã da nossa igreja de Brasília, ela faleceu. 그 이르마가 자매님이 여기 상파울루에 살아요. E a irmã dela vivia aqui em São Paulo. 강도가 집에 들어와서 죽였습니다. Então um ladrão entrou na casa dela e a matou. 강도가 집에 들어와서 죽어서 며칠 뒤에 발견됐어요. Então o ladrão entrou e matou e depois de alguns dias foi descoberto. 그 자매님이요. 울면서 공항으로 갔습니다. Então a nossa irmã, ela chorando, foi para o aeroporto. 갑자기 죽었어요. 강도 Então 만나서. foi de repente se encontrou com um ladrão. 여러분 우리는 갑자기 어떻게 죽을지 몰라요. Então nós não sabemos como de repente morreremos. 죽음은 우리와 너무나 가까이 있습니다. A morte está muito próximo de nós. 그래서 우리가 살아있는 동안 해야 될 가장 중요한 일은 뭐냐? 하나님 만나기를 준비하는 거예요. Então qual é o trabalho mais importante que eu preciso fazer enquanto vivo? É me preparar para encontrar com Deus. 여기 시편 성경에는 이렇게 말씀하고 있습니다. Na palavra de Salmos diz assim: Que vamos, Salmos capítulo 90, versículo 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho dele é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. 여러분, 우리의 연수가 70이고 건강해도 80이다. a nossa vida dura 70 anos, se formos saudáveis 80, 그렇죠. não é? 그런데요, 그 인생의 자랑이라는 게 결국 수고하고 일하고 고생한 것뿐이라는 거예요. Mas qual é o orgulho da vida dessas pessoas? É somente canseira, enfado. 이 세상에서는 진정한 행복을 얻을 수 없다는 걸 알아야 됩니다. Precisam saber que neste mundo não tem como obter a verdadeira felicidade. 제가 어떤 책에서 보니까요, 정말 행복한 순간을 다 시간을 모으면 3달 정도밖에 안 된다는 거예요. Eu vi num livro que se você junta todos os dias, todos os momentos que você era feliz num tempo, só dura 3 meses. 80년 인생 중에요, 겨우 2-3달밖에 정말 행복한 시간은 안 됩니다. Durante os 80 anos de vida que você viveu, somente 3 meses da sua vida foram momentos felizes de verdade. 언제 내가 열심히 일하면 언젠가는 나에게 행복이 오겠지. As pessoas pensam, se eu me esforçar algum dia, eu vou ser feliz. 예, 행복이 있긴 있습니다. A felicidade existe. 그런데 행복은 이 세상이 아니라 하나님 안에 행복이 있어요. Então, mas a felicidade não é neste mundo, é em Deus. 하나님은 우리에게 그 진정한 행복을 우리에게 주시기 원하십니다. Então, o Senhor Deus, Ele deseja nos permitir essa verdadeira felicidade. 여기 날아간다 그랬죠. 우리 인생에 날아간다고. Então, aqui ele fala que a nossa vida vai voando. 자, 여기 보세요 한번. Então, assistam isso. 아기가 태어납니다. Aqui uma criança nasceu. Tá voando.
Life is short. A vida é curta. 정말 우리 인생이 정말 날아간다 그랬잖아요. Aqui fala que a nossa vida vai voando. 여기 우리 인생이 너무나 짧아서 마치 날아간다 그랬어요. Então 날아간다. a nossa vida é tão curta que vai voando. 정말 그렇습니다. Então é verdade. 우리 인생이 너무나 빨라요. A nossa vida é muito rápido. 그래서 우리는 이 인생이 끝나기 전에 반드시 하나님이 주시고자 하는 구원의 선물을 얻어야 합니다. Então antes que a nossa vida termine, nós precisamos ganhar essa salvação que é o dom de Deus. 자, eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. 이 시편 기자는 자기 인생을 하나님 앞에 손넓이밖에 안 된다고 말씀하십니다. Então o escritor de Salmos, ele diz que a vida da pessoa, ela é somente contada em palmos. 사람마다 든든히 선 때도 그 사람마다 나는 이제 든든히 섰다는 건 나는 이제 성공했다. 나는 이제 세상에서 걱정 없다. 그렇게 든든히 선 때마저도 헛되다라고 말씀하셔요. Aqui na Bíblia fala, por mais firme que esteja o homem, então quer dizer que o homem, quando ele tem sucesso, ele diz, agora eu tenho tudo, é em vão. 여러분 이 시편은 누가 기록한 건지 아세요? Sabem quem escreveu esses salmos? 벨로 다윗이 기록한 성경입니다. Então, essa Bíblia, esses salmos foi escrito por Davi. 다윗은 왕이었습니다. Davi era rei. 그 당시 강력한 나라의 왕이었어요. Naquele tempo ele era rei de um país poderoso. 그런데 왕으로 있을 때마저 가장 por mais firme 그때마저도 totalmente vaidade. 정말 헛되구나라고 말하고 있어요. Mesmo ele sendo rei, por mais firme que ele esteja, é totalmente vaidade. 여러분 인생에서 하나님 없는 인생은 정말 그야말로 헛된 인생입니다. Então, uma vida sem Deus é uma vida totalmente vaidade. 우리는 우리의 창조자를 성경을 통해서 발견해야만 합니다. Então nós precisamos encontrar o nosso Criador na Bíblia 이렇게 되기 전에. antes que nós vamos parar ali. Vamos ler Eclesiastes capítulo 12, verso 7 e 8. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. 흙이 땅으로 돌아가는 것처럼 그 영혼도 결국 하나님께로 돌아간다는 겁니다. Então aqui ele fala, o pó volte à terra, da mesma maneira o espírito volte a Deus. 그렇죠. Não é? 여러분, 우리 몸은 흙입니다. O nosso corpo é pó da terra. 저 여기 보세요, 여기. Então olhem só. 여러분 정말 사람 몸은요. 정말 흙입니다. Realmente o corpo do homem é o pó da terra. 사람이 죽어서 땅 속에 묻으면 몇 년 지나면요. 다 흙으로 가고 없어요. O corpo do homem, quando morto e enterrado, passando vários anos, ele desaparece, ele é misturado com o solo. 뼈만 좀 남습니다. Só resta alguns pedaços de 그 ossos. 뼈도 오랜 시간이 지나면 그 뼈도 다 없어지고 E 없어요. até aqueles ossos, ao passar do tempo, desaparece. 하나님이 창세기에 보면 하나님이 우리 몸을 흙으로 만드셨다고 했어요. Então, se nós olharmos em Gênesis, o Senhor Deus ele disse que fez o homem do pó da terra. 그래서 우리가 죽으면요. 우리 몸을 흙에서 왔기 때문에 흙으로 돌아갑니다. Já que nós viemos do pó da terra, quando nós morremos, voltamos para o pó da terra. 그리고 우리의 영혼은 하나님께서 주셨기 때문에 하나님께로 돌아가는 E 거예요. o nosso espírito é dado por Deus, é por isso que quando morremos, voltamos para Deus. 그래서 한국에서는요. 죽었다라는 표현을 돌아갔다라고 말해요. 돌아갔다. É por isso que na Coreia, quando nós falamos que alguém morreu, nós falamos que essa pessoa retornou. 아, 그가 돌아가셨어. 그럼 그 죽었다는 뜻이에요. Quando nós falamos, aquele senhor retornou, quer dizer que ele morreu. 어디로 돌아간 거냐? 하나님께로 돌아간 거야. 하나님. Então, para onde ele retornou? Para Deus. 그럼 우리도 언젠가는 다 하나님께로 돌아가야 됩니다. Quer dizer que todos nós, em um momento, iremos voltar para Deus. 돌아가기 전에 하나님을 기억하라는 거예요. Então, antes de voltarmos para Deus, nós precisamos lembrar. 여러분, 이 세상
이 세상만 있다면 이 세상은 하나님 보실 때 이 세상에 소망 두는 건 헛되다라는 거예요. Então, quando nós olhamos para este mundo, ao ver do Senhor Deus, todo este mundo é em vão. 이 삼순기 마크가 있습니다. Então, aqui tem a marca da 예, Samsung. 한국에서 가장 크고 유명한 회사죠. Então, a Samsung é a maior empresa, é a mais famosa da Coreia. 전 세계에서 핸드폰을 제일 많이 파는 회사예요. Então, é a empresa que mais vende celulares no mundo. 텔레비전도 전 세계에서 제일 많이 파는 회사가 삼성입니다. E também é a empresa que vende mais televisões no mundo. 여러분, 이분이 바로 그 삼성을 세운 회장님이에요. Então, esse é o empresário que é o fundador da Samsung. 이 회장님과 제 이름이 똑같아요. Então, esse empresário, ele tem o mesmo nome que o meu. 이분은 정말 한국에서 가장 큰 회사를 만들었습니다. Então, mas ele fundou a maior empresa da Coreia. 그 이분이요, 돌아가시기 전에 남긴 유언이 이 한국 유명한 신문에 이렇게 실렸습니다. E antes de ele morrer, ele deixou no testamento dele diversas perguntas e que foram publicadas em um jornal. 이게 오랫동안 공개가 안 되다가요, 돌아가시고 한참이 지나서 신문에 이분이 남긴 글이 공개가 됐어요. Então, durante um longo período de tempo, isso não foi trazido a público, mas ao passar muito tempo, foi publicado num jornal. 많은 사람들이 궁금해했습니다. Então, muitas pessoas tinham dúvidas. 야, 정말 이렇게 큰 부자는 마지막 죽을 때 정말 어떤 것을 알고 싶어 했을까? Nossa, um homem tão rico como ele, quais perguntas ele deixou quando ele estava prestes a morrer? 이 사람은 죽기 전에 정말 제일 부자인데 이 엄청난 부자는 죽기 전에 어떤 말을 했을까? 많은 사람이 궁금해했어요. Muitas pessoas tinham uma certa dúvida. Ele é tão rico, ele conseguiu tudo, mas o que será que ele tinha de curiosidade, de perguntas quando estava para morrer? 혹시 돈을 많이 벌 수 있는 비밀을 알려주지 않을까? Será que ele vai nos ensinar como ganharmos muito dinheiro? 근데요, 그런 얘기는 하나도 없고 오직 영혼과 하나님에 대한 질문들이었습니다. Mas nesse testamento dele não tinha nada referente a dinheiro, mas tinha o quê? Somente sobre o Espírito, Deus e sobre ele. 몇 가지 질문만 좀 보여드리겠습니다. Então vou mostrar somente algumas perguntas que ele fez. 삼성을 만든 회장님이 죽기 전에 한 질문이에요. Então essas são as perguntas que o empresário que fundou a Samsung deixou antes da sua morte. 하나님이 계시다는 걸 어떻게 증명할 수 있냐? Então como posso provar a existência de Deus? 아니, 하나님이 있다고 하는데 하나님이 정말 계신 걸 어떻게 하냐? Dizem, Deus existe, Deus é vivo, mas como posso provar? 그렇죠. Não é? 브라질 분들도 만나서 하나님 계신 거 다 하나님 있다고 믿어요. 브라질 분들. Se nós nos encontrarmos com qualquer brasileiro na rua, todos acreditam que Deus existe. 다 하나님 계신 걸 믿는데요. Todos creem que Deus está vivo. 그런데 어떻게 믿을 수 있냐 이거예요. Mas como podemos crer nisso? 눈에 보이지 않는 하나님을. Deus que é invisível. 그리고 하나님이 이 우주 만물을 만드셨다고 하는데 정말 하나님이 만들었다는 걸 어떻게 할 수 있냐? Então diz que Deus criou todo esse universo, mas como que podemos saber que Ele mesmo criou? 저절로 된 걸 수도 있잖아. Pode ser que ele foi criado por conta própria. 정말 하나님이 만들었다는 증거 있어? Qual é a evidência que Deus criou? 그렇죠. 증거가 필요하겠죠. É preciso provas, não é? 오늘 그 증거를 좀 확인해 보려고 합니다. Então, hoje nós vamos verificar essas evidências. 이 많은 사람들은 학교에서도 진화됐다고 인간은 진화된 거라고 하는데 인간도 진화된 거 아니냐? Então, ele disse, muitas pessoas ensinam na escola sobre a teoria da evolução. Será que o homem também não evoluiu? 이 성경은 하나님이 인간을 창조하셨다고 그러고 많은 사람들은 또 진화됐다고 하는데 뭐가 맞는 거냐? A Bíblia diz que o homem foi criado, mas muitas pessoas dizem que o homem ele evoluiu. Qual é o certo? 이 회장님이 궁금했던 거예요. Era a dúvida desse empresário. 아니, 하나님이 인간을 사랑하신다면 왜 이렇게 인간에게 고통을 주셨는가? Se Deus disse que ama tanto a humanidade, por que ele permite tanto sofrimento? Por que existe sofrimento e dor para a humanidade? 그리고 이 성경이 하나님의 말씀이라고 하는데 그 증거 있는가? E todos dizem que essa Bíblia é a palavra de Deus, mas quais são as evidências disso? 이게 그냥 사람이 쓴 책인지 정말 하나님의 말씀인지 이걸 어떻게 아냐? Esse livro foi escrito pelos homens ou por Deus? Como é que eu posso confirmar isso? 그렇죠. Não é? 궁금해할 수 있습니다. As pessoas podem ter dúvidas. 정말 이게 하나님이
말씀하신 하나님의 책이 맞을까? Então, será que essa Bíblia é o livro de Deus, escrito por Deus? 그냥 똑똑한 사람들이 이렇게 쓴 책 아닐까? Será que não é um livro escrito por pessoas inteligentes? 이건 아주 중요한 질문입니다. Então, é uma pergunta muito importante. 그리고 인간 속에 영혼이 있는데 이 영혼이란 무엇인가? E depois, dizem que dentro do homem existe o espírito. E o que é espírito? 그리고 성경에서는 영혼이 인간이 죽은 다음에 영혼이 없어지지 않고 천국이나 지옥에 간다고 하는데 정말 그걸 어떻게 믿을 수 있는가? Então, após a morte, diz que o espírito ele vai para o mundo eterno, mas como é que eu posso crer nisso? 정말 그게 사실일까? Isso é verdade? 정말 천국과 지옥이 있을까? Será que existe o céu e o inferno? 이 질문도 합니다. Então, ele fez essa pergunta. Na Bíblia diz que é mais difícil o rico entrar no céu do que o camelo passar pela ponta da agulha. Então, quer dizer que o rico é mau? 왜냐 이 사람은 최고 부자잖아요. Então, ele era o homem mais rico que tinha. 나같이 이렇게 부자는 그러면 천국 못 간다는 얘기냐? Então, quer dizer que um homem rico como eu não pode entrar nos céus? 그러니까 이 회장님은요 정말 천국 가고 싶었던 거예요. Então, este empresário ele queria realmente ir para o céu. 여러분 사람이 죽기 전에 하는 말은 보통 사실과 진실을 얘기합니다. Então, as pessoas quando estão prestes a morrer, elas sempre falam em fatos e verdades. 그래서요 평생 거짓말하며 사는 사람도요 죽기 전에는 진실을 이야기합니다. As pessoas que viveram a vida toda mentindo, quando estão prestes a morrer, elas contam a 이 verdade. 사람은 돈으로 뭐든 할 수 있었지만 죽음 앞에서 정말 자기가 지옥 가지 않을까 두려웠던 거예요. Com dinheiro, este homem podia fazer tudo, mas ele tinha medo de que com todo esse dinheiro ele não poderia entrar no reino dos céus. 어떻게 하면 천국 갈 수 있을까? Ah, como eu posso ir para o céu? 여러분 최고 부자도 죽음 앞에서 두려워했다는 거 아셔야 됩니다. Então, até o homem mais rico, vocês precisam saber que ele temeu de ir para o inferno. 여러분 이 세상에서 돈 많은 부자는요 두려울 게 없어요. Então, o rico neste mundo não tem o que temer. 돈이면 뭐든 다 할 수 Com 있습니다. dinheiro ele faz tudo. 많은 사람들은 그를 부러워하며 막 박수를 보내고 그 사람 아주 막 성공한 것처럼 다닙니다. Muitas pessoas invejam aquela vida e acham que ele tem sucesso. 그런데 죽음 앞에서는 어떠냐 이거예요. Mas frente à morte, qual é o formato dele? 이 사람은 부자였지만 죽음 앞에서 두려워하고 있습니다. Este homem era rico, mas ele está temendo em frente à morte. 성경에 부자가 천국 가는 게 어렵다고 하는데 저는 그러면 천국 갈 수 없습니까? 지금 묻고 있는 거예요. Na Bíblia diz que é difícil o rico entrar nos céus. Então eu não posso ir para o céu? Ele está fazendo essa pergunta. 그 얘기는 모든 사람이 죽음 앞에서 천국과 지옥을 생각한다는 거예요. Então nós podemos ver que a partir deste homem, todas as pessoas elas pensam sobre o céu e o inferno quando estão 여러분 prestes a morrer. 그거 생각해 보셨어요? Vocês já pensaram nisso? 내가 천국 갈까 지옥 갈까 생각해 보셨어요? Vocês já pensaram alguma vez, será que eu vou para o céu ou para o inferno? 여러분 아직 내가 살 날이 많이 남아 있다고 생각하기 때문에 그 생각 별로 안 해보셨을 수도 있습니다. Pode ser que vocês ainda acreditam que tem longos anos de vida, é por isso que vocês nunca pensaram nisso. 그런데 죽음이 가까워지면요 천국과 지옥을 생각할 수밖에 없어요. Mas quanto mais próximo da morte, mais você começa a pensar sobre o céu e o inferno. 지구의 종말은 오는가? Então será que o fim do mundo virá? 성경에 다 답이 있습니다. Então a resposta está na Bíblia. 우리는 성경을 통해서 답을 얻어야 됩니다. Através da Bíblia, nós precisamos obter as respostas. 여기 Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. 이게 뭐냐면 늙어서 죽음이 임박하기 전에 너의 창조자를 기억하라는 거예요. Então aqui ele está falando, antes que cheguem os dias da sua velhice, lembra-te do teu Criador. 기회가 없어지기 전에 너를 만드신 창조자를 기억하라고 성경은 말씀하고 Então, 있습니다. antes que você perca a oportunidade, pense no Deus, o Criador. 여러분, 누가 성공한 삶입니까? Então, qual é a vivência, a vida que tem sucesso? 가장 성공한 사람은 누굽니까? Quem é a pessoa que teve o maior sucesso? 죽음 전에
자기 창조자를 발견하는 사람. É a pessoa que descobre o seu Criador antes da sua morte. 성경을 통해서 확실히 구원받는 사람. A pessoa que recebe a salvação verdadeiramente através da Bíblia. 그 사람이 가장 성공한 인생이에요. Essa pessoa é a vida mais bem-sucedida. 여러분들은 지금 아주 중요한 시간을 좀 보내고 있는 겁니다. Então vocês estão passando por tempos muito importantes. 여러분을 창조하신 그 창조자의 말씀 앞에 여러분들이 있는 거예요. Então, todos vocês estão perante a palavra do Deus Criador. 여러분들을 만드신 그 창조주의 말씀을 지금 공부하고 있는 겁니다. Nós agora estamos aprendendo a palavra do Criador que os fez. 여러분들 지금 가장 중요한 일을 하고 계신 거예요. Vocês estão fazendo o trabalho mais importante. 잘 오셨습니다. Vocês vieram muito bem hoje. 자, 하나님에 대해서 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. A Bíblia se refere desse jeito a Deus. 많은 사람들은 하나님에 대해서요, 그냥 어렸을 때 들은 이야기, 사람들로부터 들은 이야기, 상상한 이야기로 하나님을 생각해. Os homens, eles sempre pensam em Deus com as coisas que ouviram na infância, o que imagina e coisas dos afins. 성경을 통해서 하나님을 아는 것이 아니라 사람들 말을 통해서 하나님을 아는 거예요. Não é conhecer Deus através da Bíblia, mas é conhecer Deus sobre o que os outros dizem. 그러면 잘 알 수 없어요. Então não tem como conhecer exatamente quem é Deus. 많은 분들은요, 예수님이 12월 25일 날 태어났다고 생각을 해요. Então muitos pensam que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. 근데 성경 어디에도 그런 말씀이 없거든요. Mas em lugar algum da Bíblia fala sobre isso. 그냥 12월 25일 날 태어났겠지. 그냥 사람들이 말하니까 그런 줄 알아요. Então as pessoas elas falam, dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus e pensam que é assim. 심지어는 어떤 분이 아담과 하와가 에덴 동산에서 사과를, 맛성을 먹었다고 말을 하는 사람도 있어요. Tem algumas outras pessoas que pensam que Adão e Eva comeram maçã no jardim do Éden. 사과 먹었습니까? Eles comeram maçã? 아니, 성경 어디에도 사과 먹었다는 말이 없어요. Na Bíblia não aparece em lugar nenhum dizendo que eles comeram uma maçã. 근데 왜 그렇게 알고 있죠, 사람들이? Mas por que as pessoas pensam nisso? 성경을 공부한 적이 없는 거예요. Porque elas nunca estudaram a 사람들이 Bíblia. 하는 얘기를 듣고 있는 거예요. Elas só conhecem pelo que os outros dizem. 제가 브라질에 오기 전에요, 많은 사람들이 브라질 가면 죽는다 그랬어요. Então, antes de eu vir para o Brasil, muitos diziam, você vai morrer se você for para o Brasil. 거기는 길거리에서 총으로 쏴서 사람 죽는 곳이야. Lá é um lugar onde no meio da rua o outro saca a arma e mata o outro. 그래서 진짜 한국의 인터넷으로 신문을 보니까요, 진짜 막 무시무시한 얘기만 있는 거예요. E eu olhando pela internet no jornal coreano, eu vi que só coisas horripilantes sobre o Brasil. 상파울루에서 몇 명 죽었다, 경찰이랑 총격전 벌여서 죽었다, 다 죽은 얘기만 나오는 거예요. Então ele aparece, em São Paulo teve trocas de tiro, a polícia atirou em alguém e morreu, não sei o que. Só aparece sobre morte. 근데 막상 와 보니까 물론 위험한 것도 있지만 안전한 곳이 훨씬 많은 거예요. Então, mas chegando aqui eu vi que tem lugares bem mais seguros do que toda essa história. 사람들이 막 사람 죽이는 무서운 사람들만 있는 줄 알았더니 훨씬 착하고 친절한 사람들이 훨씬 더 많은 거예요. Eu achei que teria muitas pessoas maldosas, pessoas realmente malvadas, mas tem muito mais pessoas gentis e boas do que gente malvada. 다른 사람들이 하는 얘기만 듣고 신문만 보면 브라질에 대해서 오해할 수 있는 겁니다. Se você somente escuta o que os outros têm a dizer, só assiste no jornal, você pensa que o Brasil é um lugar muito ruim. 직접 와봐야 정확히 알 수 있죠. Mas quando você vem você mesmo, você consegue saber. 직접 와서 확인해 봐야 브라질이 이렇구나 알 수 있는 거예요. Você precisa vir e verificar e falar, o Brasil é assim. 하나님도 마찬가지입니다. Então, Senhor Deus é a mesma coisa. 사람들이 하는 얘기로는 하나님이 어떤 분인지 알 수가 없어요. Sobre pelo que as pessoas dizem, você não tem como saber quem é Deus. 성경은 하나님의 말씀이기 때문에 하나님이 어떤 분인지 자세히 설명해 줍니다. Então, a Bíblia é o livro de Deus, é por isso que ele explica exatamente quem é Deus. 하나님은 영이시다. Ele diz, Deus é espírito. 그래서 하나님은 살과 뼈가 없으시다. Ele fala, o Senhor Deus, ele não tem carne nem osso. 육체가 없기 때문에 하나님은 눈으로 볼 수 없다. Já que Deus não tem carne, ele não é visível aos olhos. 우리 눈으로는 볼 수 없지만 하나님은 영으로 계신다. Mesmo que eu não enxergue com meus olhos, Deus ele existe como espírito. 성경을 통해서 하나님을 알아야 정확히 알 수 있습니다. Nós precisamos conhecer a Deus conforme a Bíblia para conhecermos de forma exata. 그렇죠? Não é? 그러니까 지금까지 여러분들이 알고 있던 그 사람들로부터 들었던 그것은
생각하지 마시고 성경에 나와 있는 하나님, 성경 말씀을 집중해야 돼요. Então não pensem em Deus que vocês ouviram, em Deus que vocês imaginam, mas o Deus que aparece na Bíblia. 자, 지금부터 이제 중요하니까 잠깐 저랑 좀 체조를 Então, a 하겠습니다. partir de agora é muito importante, vamos nos alongar um pouco. Podem repetir, podem imitar comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à direita. 1, 2, 3, 4, 5. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. Atrás. 날씨가 좀 추워서 졸리진 않으시죠? Então, não é porque o dia está frio que vocês estão sonolentos, não é? 집중해야 됩니다. Precisam prestar 지금부터. atenção a partir de agora. 자, 하나님은 눈에 보이지 않습니다. Então, Deus é invisível. Então, como conhecer o Deus invisível? 눈에 보이지 않는 하나님을 그러면 어떻게 알 수 있냐 이거예요. Então, como posso conhecer o Deus invisível? 여러분, 눈에 보이지 않는다고 없는 게 아니죠. Não é porque eu não enxergo que não existe. 그러면 공기도 눈에 보이지 않지만 있습니다. Eu não enxergo o ar, mas ele existe. 어머니의 사랑도 눈에 보이지 않지만 분명히 있거든요. Eu não vejo o amor da mãe, mas ela existe. 코로나 바이러스도 눈에 보이지 않지만 분명히 있잖아요. Eu não enxergo o Covid-19, mas ele existe. 그래서 하나님도 눈에 보이지 않지만 계십니다. Então, mas Deus é invisível, mas ele existe. 그래서 눈에 보이지 않는 하나님을 볼 수 있는 5가지 방법이 있어요. É por isso que tem 5 maneiras para nós conhecermos o Deus invisível. 첫 번째가 미블리아 성경입니다. Primeiro, através da Bíblia. 이 비블리아 성경은 하나님 말씀이에요. Esta Bíblia é a palavra de Deus. 그래서 성경을 통해서 하나님 알 수 É 있습니다. por isso que através da Bíblia podemos conhecer a Deus. 그래서 인간의 영혼, 이건 하나님의 형상입니다. Segundo, o espírito do homem é a imagem de Deus. 그래서 영혼이 하나님의 형상이기 때문에 영혼을 통해서 하나님이 어떤 분인지 알 수 있습니다. Já que o espírito é a imagem de Deus, nós podemos conhecer quem é Deus através desse espírito. 하나님의 그 영혼을 사람 속에 넣어 주셨거든요. Porque Deus colocou o seu espírito dentro dos homens. 우니베르스, 이건 하나님이 만드신 하나님의 작품이에요. O universo é a obra-prima criada por Deus. 여러분, 우리가 이 예쁜 꽃을 보면서 이걸 만든 사람의 솜씨를 알 수 있잖아요. Quando nós olhamos para essas lindas flores, nós podemos saber quão talentoso é o Criador disso. 그것처럼 하나님이 만드신 우주 만물을 통해서 하나님이 어떤 분인지를 우리는 알 수 있습니다. Da mesma maneira, vendo toda a criação feita por Deus, podemos conhecer quem é Deus. 그리고 인간의 역사를 통해서 하나님이 살아계시다는 걸 우리는 알 수 E 있습니다. através da história humana, nós podemos conhecer que a história de Deus é viva. 인간의 역사는 하나님의 계획입니다. A história da humanidade é o plano de Deus. 그리고 이스라엘은 하나님의 민족이에요. E Israel é o povo de Deus. 이걸 통해서 우리는 하나님을 분명히 알 수 있습니다. Então, através disso, nós podemos conhecer a Deus de forma exata. 자, 성경은 하나님이 보시는 인간의 역사입니다. Então, a Bíblia é a história da humanidade vista por Deus. 사람이 보는 역사가 아니라 하나님이 보시는 인간의 역사예요. Não é a história da humanidade vista pelo homem, mas é vista por Deus. 내일 인간의 역사에 대해서 성경에 기록된 인간의 역사를 좀 공부할 겁니다. É por isso que amanhã nós iremos estudar um pouco sobre a história da humanidade. 그리고 역사만 기록된 게 아니라 여기에는 하나님이 인간을 얼마나 사랑하시는지도 기록되어 있어요. E não está escrito somente o amor, a história da humanidade, mas ele mostra quanto o Senhor Deus ele amou a humanidade. 그 하나님의 인간을 향한 그 사랑도 우리가 공부하게 될 겁니다. Nós iremos aprender sobre esse amor de Deus para com o homem. 자, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 이 성경은 절대로 사람이 자기 뜻으로 기록한 책이 아니라는 거예요. Então, esta Bíblia não é um livro escrito pelo pensamento do homem. 이 세상의 모든 책은 사람이 자기 생각을 기록한 겁니다. Os livros que existem no mundo, todos foram escritos pelo pensamento do homem. Mas 이 성경은 사람의 생각을 기록한 책이 아니라는 거예요. Mas a Bíblia não é escrita pelo pensamento do homem.
성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아서 하나님으로부터 받아서 말한 것입니다. Quer dizer que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer que receberam de Deus. 그래서요, 이 성경은 사람이 기록은 했지만 그 내용은 다 하나님이 주신 겁니다. 하나님이. Então nós podemos saber que a Bíblia foi escrita pelo homem, mas o conteúdo foi dado por Deus. 자기 생각으로 기록한 책이 아니에요. Não é escrito pelo seu próprio pensamento. 그래서 이 책은 한 번도 변경되지 않았습니다. É por isso que esse livro, em nenhuma hipótese, foi mudada. 여러분, 이 세상 책은 바뀌죠? Os livros deste mundo, eles mudam, não é? 예, 시간이 지나면 바뀝니다. Passa o tempo, surgem novas edições. 왜냐하면 완전하지 않기 때문에 계속 새로운 지식이 발견되면 계속 책이 바뀌어지는 거예요. Já que o livro não está completo, vai surgindo novas ideias, novos conhecimentos, então o livro vai mudando. 그런데 성경은 3,500년 전에 기록된 이후로 한 번도 바뀌지 않았어요. Mas a Bíblia, escrita 3.500 anos atrás, jamais mudou até os dias de hoje. 한 번도 틀린 적도 없습니다. E jamais esteve errada. 완전하고 완벽한 책이에요. É um livro completo e perfeito. 왜냐하면 하나님의 책이기 때문에. Por quê? É o livro de Deus. 여러분, 우리는 하나님의 책을 공부하는 겁니다. Então nós estudamos o livro de Deus. Isaías capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. 예, 이거는 성경을 여호와의 책이라고 했습니다. 여호와의 책. Então aqui ele fala, ele se refere à Bíblia como o livro do Senhor. 그리고 미냐 보카땡 올데나도 하나님의 입에서 나온 말씀이라고 E 분명히 são 말하고 있습니다. palavras que saíram da boca de Deus. 성경은 하나님의 책이고 하나님의 입에서 나온 말씀이라고 기록되어 있습니다. Aqui está escrito que a Bíblia é o livro de Deus e é proferida pela boca de Deus. 그리고요, 성경 여러 곳에 사람이 쓴 것이 아니라 하나님의 말씀이 임했다라는 표현이 나와요. É por isso que quando nós olhamos em vários lugares da Bíblia, podemos ver que não foi o homem que escreveu as palavras da Bíblia, mas a palavra de Deus veio até aquele homem. Foi até aquele 예레미야라는 homem. 사람이 예레미야 성경을 기록했어요. Então, Jeremias, ele escreveu o livro de Jeremias. 근데 예레미야가 자기 생각을 기록한 게 아닙니다. Mas ele não escreveu o seu pensamento ali. A palavra que do Senhor veio a Jeremias. 하나님의 말씀이 임했다라는 Quer 거예요. dizer que a palavra chegou a Jeremias. 여기도 assim disse o Senhor Deus de Israel. 이스라엘의 하나님이 말씀하셨다라고 말하고 있습니다. Então, aqui ele fala que Deus disse. 그리고 하나님이 말씀하시니까 너는 적어라라는 거예요. Então, o que Deus disse? Escreve num livro. Veio expressamente a palavra do Senhor. 여호와의 말씀이 하나님의 말씀이 veio 왔다는 Quer 겁니다. dizer que veio a palavra de Deus para aquela pessoa. 그러니까 이 성경은 사람이 자기 생각을 이렇게 쓰는 게 아니라 하나님의 말씀이 온 걸 하나님의 말씀을 듣고 기록한 거예요. É por isso que esse livro não foi escrito pelo pensamento do homem, mas são palavras que vieram de Deus e ele escreveu. 그래서 성경은 사람의 책이 아니라 하나님의 책입니다. É por isso que a Bíblia não é um livro dos homens, mas é livro de Deus. 그래서 여러분 성경을 딱 볼 때는요, 아, 이게 하나님이 지금 나에게 말씀하고 있구나 그렇게 생각하셔야 É 돼요. por isso que quando nós estivermos lendo a Bíblia, nós precisamos pensar, esta é a palavra que Deus está dizendo para mim. 그래서 성경에 Deus disse, 하나님이 말씀하셨다는 표현이요 3,000번 이상 나옵니다. Então na Bíblia aparece mais de 3.000 vezes Deus disse ou disse Deus. 성경에 가득 차 있어요. 하나님이 말씀하셨다는 이 표현이 성경에 가득 차 있습니다. Então está cheio dessa mesma expressão, disse Deus, disse Deus. 그래서 이 창세기부터 요한계시록까지 이 성경이 기록되는데 약 1600년 걸렸어요. Então, do Gênesis até o Apocalipse ser finalizado, demorou 1.600 anos. 구약 성경이 기록되는데 1500년, 신약 성경이 기록되는데 100년. Então, um prazo de 1.500 anos para finalizar o Antigo Testamento e 100 anos para terminar o Novo Testamento. 39 Antigo Testamento mais 27 Novo Testamento. Total de 66 livros.
약 40명의 사람이 기록했습니다. Então, cerca de 40 pessoas escreveram na Bíblia. 예, 모세부터 창세기는 모세가 기록했죠. 요한계시록은 예수님의 제자 요한이 기록했습니다. Quer dizer que a partir de Moisés, que começou com Gênesis, até João, que era apóstolo do Senhor Jesus. 모세부터 요한까지 약 40명 정도가 기록했어요. Então, de Moisés a João, por volta de 40 pessoas. 1600년 동안 기록했습니다. Durante 1600 anos. 그러니까 여러분 1600년 동안 40명이 성경을 기록한 거예요. Então pensem, durante 1600 anos, 40 pessoas escreveram a Bíblia. 그들은 서로 만난 적이 없습니다. Eles não se encontraram. 시대가 다르니까요. Eles vivem em épocas diferentes. 그리고 루가 그라바두 이 기록한 장소도 várias lugares, 다양합니다. E o lugar onde essa Bíblia foi registrada foi em lugares variados. 예루살렘, 사마리아, 호마 여러 곳에서 여러 시대에 여러 사람이 기록했어요. Em vários lugares, em várias épocas diferentes e várias pessoas diferentes escreveram. 그런데 주제는 하나로 모아져요. Mas o conteúdo se une em um. 여러 시대에 여러 사람이 기록했는데 마치 한 사람이 기록한 것처럼 성경에 되어 있는 거예요. Várias pessoas, várias épocas diferentes, mas é como se fosse escrita por uma única pessoa. 어떻게 그럴 수 있어요? Como pode ser assim? 여러 사람이 기록했지만 그 말씀을 주신 분은 한 분이란 뜻이에요. Então, muitas pessoas escreveram, mas a palavra foi dada somente por um único autor. 성경은 세계에서 가장 많이 팔리는 책입니다. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. 제가 이게 브라질 형제 자매들 집에 방문해봐 다른 책은 없어도 성경책은 다 있습니다. Então, eu olhando para a casa dos irmãos aqui no Brasil, mesmo que eles não tenham outros livros, eles têm a Bíblia. 다 하나님 안 믿고 교회 안 다니는 사람도요 성경책 한 권쯤은 집에 있어요. Até aqueles que não acreditam em Deus, nem frequentam a igreja, eles têm uma Bíblia em casa. 성경은 사람이 쓴 책하고는 다릅니다. A Bíblia é diferente dos livros escritos pelos homens. Top 10 livros mais vendidos no mundo. Número 1. Bíblia. 여기 약 3,000개 언어로 번역되었다. A Bíblia já foi traduzida para quase mais de 3.000 idiomas diferentes. 제가 얼마 전에 이게 아마존에 갔는데 이게 한 선교사를 만나게 됐어요. Então eu fui para a Amazônia um tempo atrás, eu encontrei com um missionário. 그분이 2달에 한 번씩 그 부족 아마존 깊숙이 들어가서 그 한 부족에게 이렇게 말씀을 전하고 돌아오는 그런 일을 하는 분이에요. Então ele fazia um trabalho que mensalmente ele ia para uma tribo indígena para poder evangelizar. 그래서 거기에 제가 물어봤어요. 거기도 포르투갈어를 쓰냐 그랬더니 안 쓴대요. Eu perguntei para ele, eles usam português? Ele disse não. 포르투갈어를 쓰면 말이 안 통하는 거예요. Então, se usar português, você não conversa com eles. Não tem 그 como. 부족만 쓰는 언어가 따로 있는 거예요. 그 Tem uma 부족만. língua, uma linguagem que somente aquela tribo usa. 근데 거기도 성경이 있냐? Mas eles também têm a Bíblia, então? 땡, 농땡. Tem ou não tem? 땡. Tem. 예, 신약 성경만 있대요. 신약. Eles têm o Novo Testamento. 왜냐면 Só o Novo 신약 Testamento. 성경만 있어도 복음 전할 수 있거든요. Porque tendo somente o Novo Testamento é possível pregar. 그 부족이요 몇백 명밖에 안 되는 부족인데도 그 부족 사람들이 보는 성경이 있는 거예요. Então é uma tribo composta somente por algumas centenas de pessoas, mas eles também possuem a Bíblia que eles podem ler. 그러니까 그런 언어까지 다 하면요 3,000개가 넘는 언어로 성경이 다 번역이 되었습니다. Então, se nós ajuntarmos todos esses idiomas, nós podemos ver que a Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas diferentes. 세상에 어떤 책이 그런 책이 있어요? Onde já se viu um livro no mundo ser traduzido em tantos idiomas diferentes 여러분 assim? 아무리 유명한 책이라고 아무리 많이 팔린 책이라 할지라도요 100개 이상의 언어로 번역된 책이 없습니다. Então, mesmo sendo famoso, mesmo sendo um livro muito vendido no mundo, não é traduzido para mais de 100 idiomas diferentes. 여러분 3,000개가 거의 모든 언어로 다 번역된 책은 유일하게 성경밖에 없어요. Então, somente a Bíblia que foi traduzida para mais de 3.000 idiomas diferentes. 여러분 왜 모든 그 많은 사람들이 왜 성경을 모든 언어로 다 번역을 했을까요? Então, por que será que todas essas pessoas elas traduziram essa Bíblia para várias línguas diferentes? 왜요? Por quê? 반드시 배워야 하기 때문에. Então, porque é necessário, todos devem aprender. 다른 책은 배워도 되고 안 배워도 돼요. Outros livros eu posso aprender ou não, 근데 성경은 반드시 배워야 됩니다. mas a Bíblia você deve aprender. 하나님의 말씀이니까. É a palavra de Deus. 나를 만들어 주신 창조주의 É 말씀이니까. a palavra do Criador que me fez. 그리고 이 성경을 통해서
구원받을 수 있기 때문에 그렇습니다. E também porque através dessa Bíblia eu posso receber a salvação. 많은 사람들이 의심을 했어요. Então muitas pessoas duvidavam, desconfiavam. 이 perdão. 성경이 3,500년 전에 기록됐다고 하는데 정말 그 옛날에 기록된 성경과 지금 내가 가지고 있는 이 성경이 내용이 같을까? Muitos desconfiavam dizendo, será que essa Bíblia que eu tenho agora, na atualidade, é o mesmo que foi escrita há 1.500 anos atrás, 3.000 anos atrás? 수천 년이 흘러오는 동안 내용이 변하지 않았을까? Será que passando esses milênios, será que a Bíblia ela não foi trocada, não foi mudada? 어떤 사람들은 틀림없이 성경이 변해서 처음에 그 성경과 지금 우리의 성경은 다를 거라고 생각했어요. Algumas pessoas pensavam, essa Bíblia ela já foi alterada tantas vezes que deve ser diferente da original. 그런데 2200년 전 성경이 이 동굴에서 발견이 됩니다. Então, mais uma Bíblia de 2.200 anos atrás foi descoberta nessa caverna. 신약 성경이 기록되기 전 그 옛날 성경이 발견이 된 거예요. Então, antes mesmo do Novo Testamento ser escrito, as escrituras do Antigo Testamento foram descobertas aqui. 한 양치기 소년이요, 양을 찾기 위해서 그 깊은 동굴 속에 양이 있는지 돌멩이를 샥 던진 거예요. Então, um jovem pastor de ovelhas, ele perdeu a sua ovelha, ele jogou uma pedra dentro de uma caverna para ver se a ovelha estava lá dentro. 근데 갑자기 항아리 깨지는 소리가 들려요. Mas de repente ele ouviu o som de um vaso quebrar. 이 깊은 동굴에 왜 항아리가 있을까 하고 내려가 본 겁니다. Então começou a pensar, por que dentro de uma caverna tão profunda tem um vaso ali dentro? 이 항아리 속에 양 가죽으로 그 두루마리 성경이요 보관돼 있었던 거예요. Então, entrando naquela caverna, ele viu realmente pergaminhos feitos com a pele de ovelhas, de cordeiros, que foram escritos de cabra. 이겁니다. 이렇게. Então o pergaminho é desse jeito. 그래서 이 내용을요 성경학자들이 다 내용을 조사를 했어요. E os arqueólogos, estudiosos da Bíblia, eles foram pesquisar todas essas palavras. 놀라운 사실이 발견됐습니다. E ao investigarem, descobriram uma verdade impressionante. 야, 우리가 지금 보고 있는 성경하고 내용이 똑같은 거예요. A Bíblia que eu tenho agora com essa é igual. 성경이 변하지 않았구나. A Bíblia não foi mudada. 보시죠. Então vejam só. E difícil acesso guardado. A descoberta mais importante da arqueologia bíblica em 60 anos foi divulgada esta semana em Israel e comemorada no mundo inteiro. Bom, depois de anos de escavações, pesquisadores encontraram novos fragmentos dos chamados manuscritos do Mar Morto, pergaminhos de mais de 2.000 anos, com trechos do Antigo Testamento da Bíblia. Na vastidão do deserto da Judéia, a caverna de 80 metros de profundidade e difícil acesso guardava o que os arqueólogos tanto procuravam: fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, a versão mais antiga do texto bíblico. Baldes com toneladas de terra e pedras passaram pelas peneiras. Os novos pergaminhos estão todos escritos em grego. A única palavra em hebraico é Deus. Os textos pertencem aos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte dos últimos 12 livros do Antigo Testamento, os chamados profetas menores. Arqueólogos israelenses fizeram uma varredura em 500 cavernas do deserto da Judéia. As escavações, que começaram há 4 anos, fazem parte de uma força-tarefa. O objetivo é encontrar as antiguidades antes dos saqueadores e, assim, impedir que eles façam buscas clandestinas para vender as peças no mercado ilegal. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados pela primeira vez em 1947 por beduínos. Anos depois, em 1961, uma equipe de arqueólogos localizou novos pergaminhos. Desde então, nenhum outro texto havia sido descoberto. Os manuscritos é o Museu de Israel em Jerusalém. Lá estão os pergaminhos encontrados anteriormente, mas só uma parte fica exposta aos visitantes. O restante é guardado em cofres. Cavernas que contêm manuscritos. São cerca de 2.000 cavernas nessa vizinhança. 11 delas contêm pergaminhos. Entre eles estão os livros da Bíblia, como conhecemos, exceto o de Esther. Essa é uma incrível descoberta. Eles estão em hebraico, quando supostamente deveriam estar em aramaico, que é o Velho Testamento que usamos hoje. Eles têm palavras precisamente soletradas. E o livro de Isaías que eles têm é o mesmo que eu e você temos hoje. Atrás de mim, você pode ver no alto. Estamos na... 그래서 지금은요
이제 아무도 이 성경이 내용이 중간에 바뀌었다 이렇게 아무도 말할 수 없습니다. Por isso que agora ninguém pode dizer, no meio de todo esse processo a Bíblia foi alterada. 기록될 때 그 성경이 그대로 보존된 거예요. Porque a Bíblia, do jeito que ela foi registrada, ela se manteve. 왜냐하면 하나님이 당신의 말씀을 스스로 당신이 지키신 겁니다. Então quer dizer que o Senhor Deus, Ele mesmo protegeu a sua palavra. Vamos ler. 1, 2. A Bíblia não foi corrigida. A Bíblia não foi corrigida. 바뀐 적이 없습니다. Então, jamais foi corrigida. 자, 성경은 이렇게 시작해요. A Bíblia começa assim. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. 여러분, no principio는 맨 처음을 말하는 거예요. 맨 No 처음. princípio ele se refere lá no início. 이 해와 달과 별도 없고 아무것도 없는 맨 처음을 말합니다. Quer dizer que antes de existir o sol, a lua, as estrelas, lá no início. 지구도 없고 아무것도 없고 오직 하나님만 계셨어요. Não 하나님만. tinha o sol, não tinha a terra, somente tinha Deus. 그 하나님 아무것도 없었는데 끄리오 하나님이 모든 걸 존재하게 하셨습니다. Então não havia nada, mas Deus criou. 아무것도 없었는데 하나님이 끄리오 하셨어요. 끄리오. Então, não tinha nada, mas Deus fez a existência. 예, 오세우스 우주와 아테아 지구입니다. Então os céus e a terra. 이 세우스는요 해와 달과 별과 우주 전체를 말하는 거예요. 우주 전체를. Os céus, ele se refere ao céu que nós temos o sol, a lua, as estrelas, todo o universo. 모든 별들 전체 우주를 말합니다. Todas as estrelas, tudo no 그리고 universo. 아테아 지구를 E 만드셨어요. a terra onde que nós estamos. 그러니까 하나님으로 인해서 우주와 지구가 시작이 된 거예요. É por isso que o universo e o planeta Terra se iniciaram pela palavra de Deus. 여러분 우주가 얼마나 큽니까? Então, como o universo é tão grande, 우주가 끝이 있는지 없는지도 몰라요. hoje em dia ainda eles não sabem se o universo tem fim ou não vai ter fim. 그렇게 큰 우주가 존재하지 않았는데 하나님이 그걸 존재하게 하셨다, 창조하셨다는 거예요. Este universo, ele, que parece que não tem fim, foi criado por Deus. 하나님은 우주보다도 우주 전체를 다스리시는 분입니다. Então, o Senhor Deus é aquele que ele governa sobre todo o universo. 그 엄청난 분이에요, É 하나님. o Senhor extraordinário. 그 우주를 만드신 하나님이 나 한 사람을 보고 계십니다. Então, Deus que criou todo esse universo, ele está olhando para uma única pessoa, eu. 자, 6일 동안 하나님이 창조하셨죠. Durante 6 dias, o Senhor Deus, ele criou. 근데 이게 아주 체계적이에요. Então, mas aqui nós podemos ver uma ordem bem complexa. 첫째 날 빛을 만드시고 빛과 어둠을 나누셨습니다. Primeiramente, de forma sistemática, Deus criou o céu e ele dividiu o dia e noite. 그리고요, 이 태양을 낮에는 태양을 두시고 밤에는 이 달과 별들을 두셨어요. Então, após fazer a luz, o Senhor Deus, no quarto dia, ele fez o sol, a lua e as 그 estrelas. 첫째 날과 넷째 날 이렇게 짝이 됩니다. Então, nós podemos ver que eles formam o quê? Pares, o primeiro dia e o quarto dia. 둘째 날 궁창 하늘을 만드시고 하늘과 하늘 아래의 물, 하늘 위의 물과 하늘 아래의 물을 나누셨습니다. Então, no segundo dia, o Senhor Deus, ele fez o que? A separação das águas do firmamento, sobre e abaixo do firmamento. 그리고 하늘에는 새들이 날게 하시고 이 바닷물 땅 아래 물 땅속 바닷물에는 물고기가 살게 하신 거예요. E no quinto dia, Deus fez as aves para sobrevoarem os céus e os peixes para estarem nadando nas águas. 먼저 공간 만드시고 그 공간에 생명체들을 채우셨어요. Primeiro, Deus, ele cria um espaço e preenche de vida depois. 둘째 날과 다섯째 날이 짝이 되죠. Podemos ver que o segundo e o quinto dia formam pares. 또 셋째 날 하나님이 식물들 땅에서 나는 식물들을 만드셨습니다. Terceiro dia, Deus, ele fez as plantas para crescerem as árvores frutíferas. 그리고 그 식물들을 먹고 사는 동물과 사람을 만드신 E 거예요. o Senhor Deus, ele fez os animais e os homens que podem comer desse fruto. 그 셋째 날과 여섯째 날이 또 짝이 돼요. 이렇게. E é por isso que o terceiro e o sexto dia eles formam pares. 그러니까 먼저 공간을 만드시고 그 다음에 그 공간에 사는 것들을
만드신 거예요. Podemos ver que Deus primeiramente ele criou o espaço e depois a existência, a vida para aquele espaço. 이게 그냥 아무렇게나 만드신 게 아니라 굉장히 순서대로 체계적으로 만드셨다는 걸 알 수 있습니다. Nós podemos saber que Deus ele não cria em qualquer ordem aleatória, mas ele cria de forma bem sistemática. 하나님의 지혜죠. Então, porque isso é sabedoria de Deus. 근데 이 창세기 1장에 창조하신 내용을 읽어보면 계속 반복되는 단어가 나와요. E uma coisa que nós olhamos em Gênesis capítulo 1, aparece uma palavra repetida várias vezes. Conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. 이 표현이요. 창세기 1장에만 10번이 나옵니다. Essa expressão conforme a sua espécie aparece 10 vezes no Gênesis. 종류대로 각기 종류대로 계속 나와요. Então aparece conforme a sua espécie, conforme a sua espécie, conforme a sua espécie. 왜 이렇게 계속 반복해서 쓰셨을까요? Por que que Senhor Deus ele reutiliza essa mesma expressão toda hora? 진화론이 잘못됐다라는 걸 하나님이 말씀하시는 거예요. Então Deus já está dizendo antecipadamente que a evolução está errada. 여러분, 진화론은 하나의 생명체에서 모든 생명체가 다 나왔다. 이게 진화론입니다. A teoria da evolução é de que de um único ser, um único composto, toda a vida surgiu. 하나의 생명체에서 개도 나오고 원숭이도 나오고 사람도 나오고 뭐 다 나왔다는 거예요. De um ser que tinha vida, saiu o cachorro, saiu a ave, saiu a pessoa, saiu aquilo. 하나님이 나중에 진화론을 인간들이 만들어낼 줄 알고 처음부터 하나님이 그게 아니라 처음부터 종류대로 만들었다는 걸 여러 번 말씀하신 Então 거예요. Deus já soube que o homem iria inventar algo chamado teoria da evolução, é por isso que antecipadamente ele já disse conforme a sua espécie, criou conforme a sua espécie. 여러분, 진화론은 조금만 생각해도 과학적으로 이게 납득이 안 되는 겁니다. Então, se nós pensarmos só um pouco sobre a teoria da evolução, podemos ver que isso realmente é inconfiável. 여러분, teoria da evolução이라고 합니까? A lei da evolução. 뭐가 맞습니까? O que é certo na hora de falarmos sobre a evolução? É a teoria da evolução ou é a lei da evolução? Teoria ou a lei? É uma teoria ou é uma lei? 뭐가 맞습니까? O que é o certo aqui? teoria입니다. Ela é uma teoria. 여러분, 진화는요, 하나의 이론, 아이디어에 불과하지 법칙이 아닙니다. A evolução ela vem de uma teoria, de uma ideia de uma pessoa. 만유 인력의 법칙, 과학적으로 사실로 증명된 건 법칙이라 그래요. Algo que é comprovado pela ciência, pela prova empírica, nós podemos dizer que é lei. 그런데 증명되지 않은 것, 사실로 입증되지 않은 건요, teoria라 그럽니다. Mas algo que não é confirmado em fato é teoria. 여러분, 진화론이 우리가 학교에서 배우니까 마치 그걸 사실로 받아들일 수도 있는데 그렇지 과학으로 한 번도 입증된 적이 없습니다. Nós estudamos sobre a teoria da evolução na escola e podemos pensar que é um fato, mas ela jamais foi comprovada pela ciência. 여러분, 진화론자들은요, 저절로 우연히 아무것도 없는 물질, 생명이 없는 물질들만 있었는데 그 물질에서 우연히 생명체가 나왔다고 말해요. Os evolucionistas eles dizem que séries de matérias inorgânicas que não têm vida, de repente fez vida. E ali saiu 그럼 tudo. 말도 안 되는 얘기예요. Isso não faz sentido algum. 여러분, 생명이 없는 물질밖에 없는 데서 어떻게 생명체가 나와요? Como uma matéria inorgânica sem vida pode dar vida? 그럼 불가능한 일이에요. Então isso é impossível, não faz sentido. 그 진화론자들은 우연히 저절로 그렇게 될 수도 있지 이렇게 말합니다. Mas o que as pessoas que acreditam na teoria da evolução dizem? Ah, pode ser que por acaso isso tenha acontecido por coincidência. 여러분, 개가 진화해서 원숭이 됐다고 합니다. Então vamos pensar, na teoria o cachorro ele evoluiu num macaco. 수천만 년 동안 원숭이로 진화가 됐다는 거예요. Então quer dizer que passou não sei quantos milhões de anos e evoluiu de um cachorro para um macaco. 여러분, 그러면 개랑 원숭이랑 중간쯤 되는 화석이 왜 하나도 안 나와요? Então cadê os fósseis que mostram o meio desse processo, o fóssil daquele animal que estava no meio, antes do cachorro e depois o macaco? 개 화석도 있습니다. Tem os fósseis de cachorro de antigamente, 원숭이 화석도 있어요. tem fósseis de macaco. 아니, 그럼 수천 년 동안 진화됐으면 개랑 원숭이랑 중간쯤 되는 화석이 하나라도 나와야 될 거 아니에요? Mas se ele evoluiu durante tantos anos, cadê aquele fóssil que representa o meio deles? 중간 단계 화석이 하나도 없어요. Nunca foi descoberto um fóssil que mostra o meio, o processo 왜냐면 하나님이 acontecendo. 그렇게 만드신 적이 없어요. 그거 Porque 만드신 Deus ele nunca criou um ser assim. 하나님은 개는 개대로, 원숭이는 원숭이대로 따로 만드신 거예요. Deus criou cachorro como cachorro, macaco como macaco, todos separados. 생명은
하나님께 있습니다. Então, o manancial da vida está em Deus. 여러분, 이 엄청난 과학 기술이 발전했지만 개미 한 마리 만들지 Então, 못합니다. nós podemos ver que a ciência evoluiu tanto, mas a ciência não consegue criar uma formiga. 인간은 생명을 결코 만들지 못합니다. O homem não pode criar vida. 생명의 원천은 하나님께 있습니다. Porque a origem da vida está em Deus. Salmos, capítulo 36, verso 9. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. 생명의 원천은 em ti está. 여호와께 하나님께 있습니다. Então, porque a vida está em Deus. 모든 생명은 하나님께로부터 옵니다. Toda vida se origina de Deus. 여러분 생명은 참 신기합니다. Então, a vida é algo realmente muito 여러분 interessante. 이거 보십시오. 이거. Olhem só isso. 이 씨앗입니다. 씨앗. Isso é semente. 근데요. 이게 이 씨앗만 봐서는 이게 모래인지 씨앗인지 알 수가 없어요. Mas olhando assim pela aparência, eu não sei se isso é areia, terra, semente. 그런데요. 씨앗 속에는 생명이 있습니다. Mas dentro da semente existe algo chamado vida. 여러분 이 보잘것없는 이 조그만 돌멩이처럼 생긴 이 씨앗 속에요. 생명이 있다니까요. Essa coisa tão pequena, nada bom de se ver, tem vida. 인간은 그 속에 생명을 넣을 수 없어요. O homem não pode introduzir vida ali dentro. 이 안에 생명이 있습니다. Ali dentro tem vida. 보잘것 없잖아요. São coisas que realmente fúteis. 그런데 이걸 땅 속에다 심고 물을 주고 하면요. 여기서 이렇게 예쁜 꽃이 나옵니다. Mas quando nós damos água, colocamos sobre o solo, plantamos, damos água, pode surgir flores lindas como 이 essas. 못생긴 검정 씨앗 속에 이렇게 아름다운 꽃이 들어있는 거예요. Aquela coisa preta, pequena, feia, mas é uma semente que tem uma flor linda ali dentro. 이 예쁜 모양만 있는 게 아니라 이 안에 하나님이 냄새도 넣어놨습니다. 냄새. O Senhor Deus, ele não somente fez uma aparência linda, mas ele colocou o cheiro, o aroma. 쉐르, 아로마, 이 냄새도 나요. Então ela tem cheiro, ela tem o perfume dela. 또 색깔도 넣어놔 사람이 O Senhor Deus 색깔도. colocou o que mais? A cor. vermelho, 뭐 이게 amarelo, 이거 호자. 예쁜 색깔들을 또 다 넣어놨어요 하나님. Então o Senhor Deus, ele colocou cada cor bonita ali dentro. 이 어떻게 사람이 이렇게 할 수 있어요? Como que o homem pode fazer algo assim? 이렇게 조그만 씨앗 속에 이렇게 예쁜 꽃과 색깔과 향기를 어떻게 넣을 수 있냐고요? Dentro de uma semente tão pequena pode como colocar uma aparência tão linda, uma cor tão bela e aroma 이거 tão bom? 하나님의 작품입니다 이거. Isso é obra-prima de Deus. 이거 한번 보세요. Então olhem só isso. 그 실제 꽃 피는 걸 촬영한 겁니다. Então eles filmaram o florescer da vida. real. São cenas reais. Olhem só isso, olhem só isso. 색깔도 다 다르죠? Todas têm cores diferentes, 모양도 다르죠? formatos diferentes, 향기도 다릅니다. cheiros diferentes. 시간이 없으니까 여기까지만. Então não temos tempo, vamos assistir até aqui. 이 꽃 하나만 봐도 야 창조주가 계시구나 알 수 있어요. Só de olharmos para essa flor, nós podemos dizer: ah, o Deus Criador existe. 그래서 예수님이 뭐라 그랬냐면 솔로몬의 모든 영광보다 들의 백합화 꽃 한 송이가 훨씬 더 아름답다고 말씀하셨어요. É por isso que na Bíblia disse que mais do que toda a riqueza que Salomão tem, é mais bela uma tulipa no campo. 인간으로서 가장 큰 영광을 누렸던 그 솔로몬보다도요 하나님이 이 조그만 꽃에게 베푸신 그 아름다움이 훨씬 더 크다는 거예요. Então, mais do que toda a riqueza que o Salomão tinha,
É mais belo essa beleza que Deus permitiu para aquela flor. 여러분, 검정 조그만 검정 씨앗이 이렇게 아름다운 장미가 될 거라고 누가 생각했어요? Quem já imaginou uma semente tão pequena, minúscula daquele jeito ia se tornar uma flor tão linda como uma rosa? 여러분, 우리가 천국 가면 씨앗이 장미가 됩니다. Então quando, né? 우리가 천국 가면 씨앗이 장미가 되는 것처럼 우리가 그렇게 돼요. Então quando nós formos para o céu, como a semente da rosa, ela pode crescer e se tornar uma rosa, nós nos tornaremos assim. 여기 다 씨앗들이에요. 씨앗들. Todos aqui são sementes. 조금 큰 씨앗, 작은 씨앗, 뭐 검정 씨앗, 좀 밝은 씨앗 다 씨앗입니다. Tem uma semente que é pequena, tem uma semente que é um pouquinho maior, tem uma semente que é um pouco mais escura, outra mais clara. 뭐 씨앗끼리 누가 예쁘고 안 예쁘고 그런 거 없어요. Mas não existe entre sementes a mais bonita ou a mais bela, a mais feia. 천국 가면 장미가 되는 거예요. 장미. Mas todas, quando forem para o céu, se tornam rosas. 하나님이 꽃을 통해서 그걸 알려주신 Então, o Senhor Deus, Ele está nos ensinando isso através das flores. 이 꽃을 통해서도 배울 수 있고 우리가 이 짐승들을 통해서도 배울 수 있어요. Então nós podemos aprender através das flores, mas também através dos animais. Yo, noji, versículo 7, mas pergunta agora às animárias e cada uma delas te ensinará e as aves dos céus e elas te farão saber. 짐승에게 물어봐라, 그것들이 너에게 가르쳐 줄 것이다. Pergunta agora às alimárias e cada uma delas te ensinará. 공중의 새도 너에게 가르쳐 줄 것이다. Aí as aves dos céus também te farão saber. 이 동물들도 잘 보면요, 하나님의 창조물이라는 걸 우리가 다 알 수 Se 있어요. nós olharmos para todos os animais do mundo, nós podemos ver que também são criações de Deus. 하나만 좀 보겠습니다. Vamos ver uma delas. Os ovos dos ninhos. Consegue encontrar tartarugas marinhas, consegue encontrar o Aqui é a caminho de volta tartaruga para o do lugar em que oceano, nasceram? do mar. Elas são animais migratórios. Seguem correntes de água percorrendo mais de 100 km por dia. Devido à sua forma aerodinâmica e aos pés que funcionam como remos, as tartarugas marinhas conseguem chegar a 25 km por hora. A cada 5 horas, elas emergem para respirar, já que não têm brânquias, mas pulmões, e vão à praia para depositar seus ovos. Todos os anos, as tartarugas fêmeas voltam à praia onde nasceram, fazem um grande buraco e colocam nele centenas de ovos. Logo em seguida, elas desaparecem no mar. Depois de algumas semanas, os filhotes nascem e, sozinhos, correm para o mar, guiados pela luz do sol ou da lua refletida na água. O retorno ao local de nascimento é chamado pelos cientistas de natal homing. Mas como as tartarugas do mar encontram a praia natal a milhares de quilômetros de distância? Os pesquisadores descobriram que elas se orientam pelo campo magnético da Terra. Um longo estudo na costa leste da Flórida mostrou como as tartarugas cabeçudas mudaram os locais de nidificação à medida que o campo magnético da Terra mudou. É como se o campo magnético fosse uma espécie de GPS. Então as praias são um lugar seguro para os filhotes? 여러분, 무슨 얘기인지 아시겠죠? Então vocês entenderam o que era isso? 이 바다 거북이요, 아래에서 태어난, 자기가 태어난 곳에서 이제 바다로, 먼 바다까지 갔다가 다시 알을 낳을 때 자기가 태어난 곳으로 돌아온다는 거예요. Então, as tartarugas filhotes, elas saem daquela praia e vão para longe no oceano e depois retornam para aquela praia onde nasceram. 그게 가능합니까? Isso é possível? 여러분, 바다 그 넓은 곳에, 길도 없는 곳에 막 다니다가요, 애 낳을 때가 되면은 몇백 킬로를 돌아오는 거예요. Então, 정확하게 그 자리로. aquele oceano tão vasto que realmente não tem nem caminho. Elas vão, se aventuram, mas na hora de terem os seus filhotes, elas voltam esses centenas ou milhares de quilômetros para a praia que ela 과학자들 연구해 보니까 nasceu. 이 거북이의 몸속에요, 이 깜프 마그네치코, 이 자기장을 통해 가지고요, 위치를 정확하게 파악하는 거예요. Então, os cientistas viram que através desse campo magnético, a influência que causa nas tartarugas, elas conseguem descobrir o caminho da casa delas. 마치
이 내비게이션, 그러니까 이 GPS가 몸속에 다 있는 것과 같습니다. É como se tivesse um navegador, um GPS dentro delas. 이건 진화론으로 설명이 안 되는 거예요. Isso é inexplicável através da teoria da evolução. 이건 조금씩 진화해서 이게 될 수가 없는 겁니다. 이건. Dizer que pela teoria da evolução ele foi se evoluindo de pouquinho em pouquinho e criou esse costume, está errado. 처음부터 하나님이 그 거북이 몸속에 나침판을 GPS를 다 넣어주신 거예요. Desde o início, o Senhor Deus ele colocou a bússola, o GPS em cada uma 먼 delas. 바다에 있다가도 애 날 때 되면 그걸 돌아오는 거예요. Mesmo estando lá longe no mar, na hora de ter os seus filhotes, ela 이게 retorna. 저절로 될 수 있냐 이거예요. Isso pode acontecer por acaso? 이걸 보면 하나님 계시구나. Ah, mas quando olhamos isso podemos dizer, Deus existe. 이 바다 거북 만든 창조주가 있구나. Ah, existe o Criador que fez essas tartarugas marinhas. 물어봐라. 그것들이 너에게 알려줄 것이다. Então pergunta agora a elas, te responderão. 이 개미집 영상이 있는데 시간이 없으니까 제가 설명으로만 드리겠습니다. Então nós não temos tempo, mas aqui tem um formigueiro, eu vou explicar para vocês. 여기가요, 이 그냥 흙더미 쌓아놓은 것처럼 보이지만요, 이게 개미집입니다. Isso parece um amontoado de terra, mas isso é o quê? Um formigueiro. 이 브라질에 보면 이런 거 많아요. No Brasil tem muito disso. 근데요, 이게 아무렇게나 쌓아놓은 게 아니라 그 안에 환기 시설부터 방들이 나눠져 있고 아주 엄청난 시설이 안에 다 되어 있는 거예요. Mas esse montão de terra não é um amontoado de terra qualquer que se juntou ali, mas lá tem um sistema de ventilação, lá tem quartos separados para cada serviço. 그리고 이 개미집의 방향이 낮에는 태양을 가장 적게 받는 방향으로, 그래 낮에 덥지 않게, 그리고 밤에 해를 많이 받아서 밤에 춥지 않게 그 온도 조절 기능까지 다 되어 있습니다. E os formigueiros eles são construídos de forma onde quando for de tarde, uma maneira para ele evitar o sol, e quando for de noite, a parte que vai escurecer depois, realmente ele precisa receber a maior quantidade de calor possível e reter. 그래서 그 안에 온도가요 일정하게 유지가 되는 거예요. É por isso que eles mantêm a temperatura fazendo essas paredes da casa 그리고 deles. 더러워진 공기는 위로 올라가서 밖으로 나가고 신선한 공기가 밑으로 들어오고 이게 돌게 돼 있어요. Eles fazem um ar circular, que o ar venoso saia para fora e esse ar novo, oxigenado, entre por baixo. 근데 설계도도 누가 준 적이 없는데요. 개미들이 스스로 이걸 지어내요, 이렇게. Ninguém deu a arquitetura para eles, o plano da construção. Eles mesmos constroem assim. 하나님이 그들에게 지혜를 주신 Então 겁니다. Deus deu a sabedoria a eles. 집 많죠. Aqui tem muitas casas. 많죠. Tem muitas casas, não é? 여러분, 이 많은 집 중에 사람이 만들지 않았는데 저절로 된 집이 있을까요? Dentre muitas casas que aqui existem, existe alguma casa que não foi criada por alguém, que não foi criada por alguém, surgiu do nada? 있을까요? Existe alguma casa que formou do nada ali? 없습니다. Não tem. 이렇게 많은 집 전부 다 어떤 누군가가 사람이 다 만든 거예요. Todas essas casas, essas muitas casas que estão aqui, foi construída por alguém. 저절로 된 집은 하나도 없습니다. Não existe casa que se constrói sozinha. 아무리 허름한 집이고 보잘것없는 집이랄지라도 누군가 다 만든 사람이 있는 거예요. Mesmo que seja uma casa tão pequena, nada boa de se ver, é construída por alguém. 이거는요. E isso aqui? 이거 누가 만들었습니까? 저절로 됐습니까? Isso aqui alguém construiu ou ele do nada apareceu ali? 예. 그러면 qual é o seu nome? 예. Altair. Altair? Altair. Irmão Altair. Quem fez ou si mesmo construir? Alguém fez, né? Sério? 아, 누가 여기다 이 강 위에다가 집을 짓는 사람이 어디 있어요 이걸? Aonde já se viu alguém construir uma casa ali no meio daquilo ali? 아니 누가 여기 집 밖에 나가면 갈 수도 없는데 누가 여기다 집을 지어요 이걸? Quem constrói uma casinha ali, uma cabana ali, se não tem nem como sair para fora? 이게 저절로 된 거 아닐까요? Será que ele não surgiu ali sozinho? 강한 바람이 불어와가지고 나무가 막 옮겨지고 지붕이 날아가지고 우연히 탁탁탁탁탁 해가지고 샥 되지 않았을까요? Porque pode ser que o vento soprou e trouxe tábuas, telhas e de repente foi juntando e formou a casa, não é? 이거 누가 만든 거죠. Então, claro, alguém construiu isso. 이게 어떻게 저절로 됩니까? Como que essa cabana pode surgir sozinha ali? 보잘것없어 보이지만 누군가 만든 거예요 이거. Mesmo parecendo inútil, foi construída por alguém. 여러분 이런 집도 다 만든 사람이 있는데 우리가 살고 있는 이 우주와 지구가 이 저절로 됐다는 게 말이 됩니까? Pessoal, até essas casas foram construídas por alguém. Então,
não faz sentido alguém ter construído todo esse universo que nós moramos? 하다못해 개집, 조그만 개집도 저절로 될 수 없어요. Até a casa do cachorro é construída por alguém, não pode surgir sozinho. Hebreos capítulo 3, versículo 4. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. 집마다 누군가는 만들었다는 겁니다. Toda casa é edificada por alguém. 그것처럼 이 세상 만물을 모든 걸 만드신 분은 데우스, 하나님이시다. É por isso que o que edificou todas as coisas, a criação, é Deus. 나를 만드신 분도 하나님이에요. Quem me criou foi Deus. 나는 우리 아빠와 엄마가 만들었는데요. Ah, mas eu fui criado pelo meu pai e minha mãe. 여러분 아빠와 엄마가 나를 만들었습니까? Foi o papai e a mamãe que me fizeram? 여러분 아버지와 어머니가 나를 만들었으면요. 아마 키를 더 크게 만드셨을 거예요. Se meus pais me criaram, eles teriam criado eu um pouco mais alto. 그리고 눈도 시력도 더 좋게 만드셨을 Eles 거예요. tinham me criado com uma visão melhor. 그리고 얼굴도 좀 더 뽀얗게 만드셨을 거예요. Eles teriam feito eu com o rosto bem mais bonito. 엄마와 아빠가요 자식을 만들 수 없습니다. Então, o pai e a mãe não tem como criar o filho. 나 보니까 남자네. De repente nasceu, é um menino. 여러분 병원 가서 초음파로 보니까 남자인지 여자인지 아는 거지. 뱃속에 있는데 남자인지 여자인지 알아요? Hoje em dia nós temos a ultrassonografia, podemos ver se é um menino, é uma menina, mas eu só olhando para minha barriga eu sei quem é. É um menino ou uma menina? 하나님이 엄마 뱃속에 나를 만드신 거예요. O Senhor Deus me criou dentro da barriga de minha mãe. 엄마랑 아빠가 야 우리는 이번에는 우리 아들을 만듭시다. 만들 수 있어요? O pai e a mãe olharam um para o outro e falaram: dessa vez vamos fazer um menino. Foi assim que fizeram? 둘째는 딸을 만듭시다. A segunda vai ser uma filha. IQ는 한 170 정도로 만듭시다. Eu quero que o QI dela seja em torno de 170. 그리고 이 아들은 축구를 막 네이마르처럼 잘하는 사람으로 만듭시다. Esse menino ele vai ter que jogar igual o Neymar ou melhor ainda. 그렇게 할 수 없어요. Não tem como ser assim. 하나님이 만드시는 거예요. Então foi Deus que fez. 모든 건 하나님이 만드신 거예요. Tudo é criado por Deus. 만물 여기가 우리가 살고 있는 지구, 이 지구는 사람이 사는 집입니다. 집. O planeta, a casa do homem, onde nós moramos. 모든 집은 만든 사람이 있는 것처럼 우리가 사는 지구도 만드신 하나님이 계시는 거예요. Como toda casa é edificada por alguém, a terra onde nós moramos é edificada por Deus. 3,500 욥기는 3,500년 전 성경입니다. Então Jó foi escrito há 3.000 anos atrás. Jó 28, versículo 5. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. 여기 3,500년 전 말씀에 이상한 말씀이 있습니다. Uma palavra de 3.500 anos atrás está falando algo muito estranho. 땅에는 우리가 먹을 수 있는 음식물들이 난다. 맞죠? Então aqui ele fala, da terra procede o pão, o alimento. Está certo. Mas por baixo é revolvida como por fogo. 땅 속에 불이 있대요. Aqui está falando que tem fogo embaixo da terra. 그 불이 가만히 있는 것도 아니고 revolvido. Esse fogo não está quieto, ele está falando que é revolvida como por fogo. 여러분 3,500년 전에 이 말이 이해가 됩니까 이게? Então, você consegue entender isso há 3.500 anos atrás, se alguém falar isso? 그래서 많은 사람들은요. 이 성경 틀린 성경이다 이렇게 생각해요. É porque muitas pessoas pensavam, essa Bíblia aqui está errada. 땅을 파면 물이 나오지 지하수가 나오지 어떻게 불이 막 돌고 있냐 말도 안 된다 Se 이거는. você cavar ali no chão, você vai achar uma nascente, vai achar água. Como pode sair fogo da terra? 근데요. 이 땅 위에는 우리가 먹을 수 있는 뻥, 식물이 있습니다. Aqui sobre a terra nós temos o pão, nós temos alimentos que nós podemos criar. 근데 땅 속을 과학자들이 이제 조사해 봤습니다. Então, mas os cientistas eles investigaram o que havia debaixo do solo. 땅 속 깊이 1,000km, 2,000km, 3,000km, 5,000km, 6,000km까지 들어가 Então, 봤어요. lá nas profundezas da terra eles viram 600 quilômetros, 2.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, 6.000 quilômetros. 온도가요. 1.000 graus, 3.700 graus, mais 4, e 중심은요 5,000도가 넘어요. Então, eles dizem que o núcleo passa de 5.000 graus Celsius. 엄청나게 뜨거운 불이 땅 속에 있는 거예요. Então, 엄청나게 dentro da terra tem um fogo tão quente. 하나님 말씀이 사실이었습니다. Quer dizer que a palavra de Deus era verdadeira. 그러니까 이 말씀은요.
이 지구를 만드신 분이 아니면 기록할 수 없는 É 말씀이에요. por isso que essa palavra, se não for o Criador, não tem como ser verdade. 이건 과학자들이 최근에 알아낸 사실입니다. Isso é uma verdade que somente os cientistas descobriram chegando na nossa época. 해보위드라 그랬죠? 해보위드. Ele fala que o que? Revolvida como por fogo. 근데 실제로 불이 해보위드 되고 있다는 것도 밝혀졌어요. E na realidade eles descobriram que esse fogo ele fica se girando, ele fica revolvido ali dentro. 하나님이 이렇게 만드신 겁니다. Então foi Deus que fez assim. 왜 땅속에 불이 이렇게 막 돌도록 만드셨어요? Por que o Senhor Deus fez com que o fogo ele movesse debaixo da terra? 이게 돌면서 지구 자기장이라는 것이 이렇게 만들어집니다. Porque 자기장. com o movimento do magma nós podemos criar algo chamado campo eletromagnético. 그래가지고 태양에서 엄청난 속도로 오는 뜨거운 태양 바람을 이 지구에서 나오는 마그네틱이 다 방패 역할 막아내는 거예요. O campo eletromagnético ele faz o serviço de formar uma camada de proteção onde ele evita a maioria dos raios solares realmente danosos a nós. 지구를 하나님이 사람이 살 수 있도록 만드신 겁니다. Então o Senhor Deus ele criou o planeta Terra para ser uma terra habitável. 이게 없으면요 태양 바람에 의해서 지구는 다 타 죽습니다. Se não tiver esse campo eletromagnético, toda essa terra ele vai ser queimada e desaparecer. 여기 한번 보세요. Então olhem só isso. Que vimos quando falamos sobre eletricidade. Sendo assim, o centro da Terra ordena os elétrons, gerando um enorme campo magnético, fazendo com que a Terra pareça um grande ímã, fazendo com que os elétrons circulem do sul para o norte. Este campo magnético funciona como uma outra barreira contra partículas com grandes cargas elétricas vindas do Sol. Quando estas partículas entram no campo magnético da Terra, são conduzidas para o norte ou sul, dependendo do seu posicionamento. O mais incrível é que podemos ver este fenômeno. São chamados 태양 바람을 막아주잖아요. Então aqui todas as ondas solares são impedidas. 이 태양 바람이 뜨거운 바람이 지구로 직접 오면요 다 타 죽습니다. Se os raios solares, essa onda solar, ela chegasse e batesse diretamente com a Terra, ia queimar tudo. 하나님이 마치 집이 뜨거운 바람과 추운 것을 집이 막아주는 것처럼 이 집이기 때문에 사람이 사는 집을 하나님이 딱 보호해 주십니다. Da mesma maneira como na casa tem paredes, tem telhado que protege do sol, o Senhor Deus ele está protegendo a terra. 하나님의 은혜로 여러분 우리 지금까지 이렇게 살고 있는 거예요, 안전하게. Quer dizer que pela graça de Deus, vocês e eu estamos vivendo tão em segurança assim. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. 쓸모없이 아무것도 없이 사람이 못 살게 만드는 게 아니라 para que fosse habitada. 거주할 수 있도록 사람이 살 수 있도록 만드셨다는 거예요. Então o Senhor Deus ele não criou uma terra inútil, vazia, mas criou uma terra para que ela pudesse ser habitada. 정말 이렇게 살기 좋은 지구를 하나님 만드셨고. Então o Senhor Deus ele criou esse planeta Terra tão bom para se viver. 지구에 사람이 살기 위해서는요 20만 가지 조건이 갖춰져야 돼요. Então as pessoas para poderem viver no planeta Terra precisa de mais de 200.000 condições cumpridas. 200.000 condições. 이게 다 갖춰져야만 사람이 살 수 있어요. É necessário 200.000 pré-requisitos cumpridos para que o homem possa viver na Terra. 엄청난 겁니다. Então isso é algo incrível. Número de condições para os humanos viverem na Terra. 200.000 condições. 그리고 이거 마지막으로 이것만 보고 마칩시다. Então, por fim, vamos ver isso e vamos terminar. 또 3,500년 전 욥기 성경입니다. Então, é a palavra de Jó, 3.500 anos atrás. capítulo 36, versículo 30 e 31. 자, 하나님이 번개를 또 만드셨어요. 번개. Deus fez o quê? O relâmpago. 이 번개와 비를 통해 가지고요. 하나님이 알리멘트 음식을 양식을 아주 아붕당시아 풍성히 내려 주신다는 거예요. O Senhor Deus ele fez o relâmpago e as tempestades para dar o quê? O alimento e a abundância para nós. 이게 이해가 안 됐습니다. As pessoas não conseguiam entender. 아니 번개 치면 무섭고 두려운데 이게 왜 알리멘트랑 연결이 될까? Quando começa a trovejar, tem que ficar com medo, não é? Mas como assim isso dá alimento para 우리 nós? 시대 이게 사실이라는 게 밝혀졌어요. Mas na nossa época foi descoberto que isso é verdade.
번개가 안 치면 어떻게 될까요? O que acontece se não relampejar ali fora? 모든 생명체들이 양식이 없어서 다 굶어서 말라 죽습니다. Todas as plantas da terra, elas vão se secar e morrer porque elas não receberam o nutriente necessário. 여러분, 제가 3년 전에 기억하실지 모르겠는데 브라질리아에서 상파울루까지 운전하고 온 적이 있어요. Então, eu não sei se vocês lembram, mas há 3 anos atrás eu vim de Brasília até São Paulo dirigindo. 근데요, 정말 오는데 내내 양쪽 옆으로요, 다 식물입니다, 식물. Então, enquanto eu dirigia, o percurso todo, na direita ou na esquerda, era tudo cheio de plantações. 농사 짓는 땅이 아니어도 풀들이 산이며 잡초며 풀들이 계속 있어요. E mesmo não sendo plantações, tem árvores, plantas silvestres ali crescendo. 누가 그것들을 먹일까? Quem alimenta essas plantas? 그게 바로 번개와 비에 의해서 자랍니다. São os relâmpagos e as chuvas. 여러분, 이 공기의 78%가 질소예요. Então, o ar é composto por 78% de nitrogênio. 왜 이렇게 질소가 많을까? Por que tem tanto nitrogênio? 여러분, 질소는 그냥 물에는 녹지 않습니다. Nitrogênio ele não dissolve na água. 그런데 번개가 치면요, 그 질소가 물에 녹는 성분으로 바뀌어요. Mas no momento que cai o relâmpago ou troveja, o nitrogênio ele muda sua composição e ele pode ser dissolvido na água. 그래서 번개가 치면서 비가 오면요, 이 질소가 녹는데 그 식물에게 엄청난 영양분이 돼가지고 내려오는 거예요. Quer dizer que através desse relâmpago, esse nitrogênio meio que derrete, perde essa composição e ele cai como se fosse a chuva, junto da chuva e cai no solo. 그냥 니트로제니온데 번개가 치고 물에 녹으면 ácido nítrico가 되는 거예요. Então, antes era somente nitrogênio encontrado no ar, mas após o relâmpago ele se torna um ácido nítrico. 이거는요, 엄청나게 거름처럼 아주 식물에게 풍성한 영양분이 됩니다. E isso serve como um enorme adubo para as plantas. 그래서 번개 칠 때 내리는 비는요, 이 그냥 물이 아니라 이건 엄청난 영양분이에요. É por isso que as chuvas que caem no meio da tempestade não são somente água caindo do céu, são alimentações, são nutrientes para as plantas. 그래서 집안에 화분이 있다가요, 그냥 수돗물 주는 것보다 번개 칠 때 내리는 빗물 있으면 얼른 밖에다 내놔야 돼요. Se vocês têm vasos de plantas em casa, em vez de vocês darem água da torneira, quando começar a chover trovejando, vocês precisam levar ela para fora. 그걸 통해서 이 풀들이 먹고 풀을 소가 먹고 소를 사람이 먹고 그래서 모든 생명체가 영양분을 공급받는 거예요. Porque são maiores nutrientes para elas, porque as plantas elas se nutrem, os animais comem disso e se nutrem, os homens eles comem de ambos e podem se nutrir 이 também. 번개 칠 때마다 이게 뭐냐면 밥 주는 소리예요. 밥 주는 소리. Quando troveja, qual é o som do relâmpago? É o som da comida descendo. 그러니까요, 번개 칠 때는 어떻게 해야 됩니까, 여러분? Então o que vocês precisam fazer quando começa a trovejar? Obrigado, Deus. 번개 칠 때마다요. Obrigado. 먹을 걸 주셔서 감사합니다. Sempre que trovejar, vocês precisam falar obrigado, Deus, obrigado pela comida de hoje. 여러분, 이게 돌밖에 없는 산에 돌의 뿌리를 받고 자라요, 이게 돌에. Olhem só, aqui no meio da rocha, essa árvore ela está enraizada na 여기는 rocha. 영양분이 전혀 없는 곳입니다. Ali não tem nutrientes para ela. 근데 이게 몇백 년 동안 이렇게 자라고 있는 거예요. Mas essa árvore está ali centenas de anos nessa rocha, enficada ali. 어떻게 해요? Como? 번개, 비. Por conta da chuva, da tempestade. 이거 마찬가지입니다. Aqui também. 누가 여기다 올라가서 영양분을 주겠어요? Quem vai subir ali no meio desse penhasco ali e dar nutrientes para elas? 이 많은 나무들 누가 다 먹이십니까? Quem alimenta todas essas plantas ali? 하나님이요. Deus. 그럼 이런 거 드시잖아요. Vocês se alimentam disso, não é? 델리시오스네. 우리 이런 거 먹고 삽니다. Então, nós comemos disso. 여러분 이거 사람이 만들 수 있어요? Isso pode ser criado pelo homem? 이거 사람이 만들 수 O 있습니까? homem cria essas coisas? 여러분 이 치즈도 소 젖에서 양 젖에서 나오는 거예요. O queijo também vem do leite da vaca, da cabra. 과라나는 공장에서 만들잖아요. Guaraná é feito na fábrica. 그 열매는 Mas e o fruto dela? 과라나 열매 사람이 하나도 못 만듭니다. O fruto do guaraná, nem um só sequer você pode criar. 슈아스쿠 이뭐 소세지나 이런 고기들 사람이 못 만들잖아요. Então, churrasco, a linguiça, a carne, o homem não pode criar. 우리 페이정 매일매일 또도주지아스 꼬맹 꼬메무스 페이정 사람이 만들 수 있어요? O feijão pode ser criado pelo homem? 사람이 못 만듭니다. O homem não pode criar o feijão. 그럼 이거 도대체 누가 주시는 거예요, 이거? Então quem é que nos dá essas coisas? 우리가 매일 먹잖아요. Todos os dias nós comemos disso. 근데 사람이 못 만들어. Mas o homem não pode criar. 하나님이 주신 거 É 하나님. Deus que dá.
여러분 이거 드시면서 하나님께 감사하다고 기도해요? Enquanto vocês comem essas coisas, vocês agradecem a Deus por ter 식사할 dado? 때마다 기도합니까? Vocês agradecem, oram diante do Senhor Deus antes de comerem? 당연히 기도해야 돼요. É obrigatório, é lógico que vocês devem orar. 우리가 인간이 하나도 못 만들거든요. Porque o homem não pode criar essas coisas. 맛있는 것들도 많이 Olhem 있어요. só tantas coisas deliciosas. 망가, 뻥, 비나그레치, água. Água. 그러면 água 사람이 만들 수 있어요? Água é criada pelo homem. 이거 사람이 못 만듭니다. 물. O homem não consegue criar água. 빵도 못 Não 만들어요. consegue criar pão. 비나그레치, 망가 못 만듭니다. Não consegue fazer vinagrete, manga. 여러분, 제가 놀라운 비밀을 하나 알려드리겠습니다. Eu vou contar um segredo impressionante para vocês. 사람이 먹을 수 있는 음식은 사람이 아무것도 못 만들어요. Tudo que o homem ele come para digerir não é criado por ele. 사람의 음식은 사람이 어떤 것도 준비할 수 없습니다. Todas as coisas que o homem come, nada pode ser preparado por ele. 여러분 사람이 만들 수 있는 것 중에 먹을 수 있는 거 한번 얘기해 보세요. Me digam algo que o homem criou e é comestível. 하나도 없습니다. Não tem, não existe. 사람의 입속으로 들어가는 건 전부 다 하나님이 주신 거예요. Tudo que entra pela boca do homem é dado por Deus. 여러분 지금까지 하나님이 주신 것만 먹고 산 겁니다. Então nós sempre vivemos até hoje através das coisas que Deus nos deu. 아 이건 빠다리아에서 만들잖아요. 사람이 만들잖아요. Mas isso aqui é feito na padaria, é feito pelo homem. 그 재료는 하나님이 주시는 거죠. E os ingredientes? É dado por Deus. 이거 생각하면요, 야, graças a Deus, graças a Deus. Então, se pensarmos nisso, é graças a Deus. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nelas há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. 하나님은 만드셨을 뿐만 아니라 그것들을 보존하십니다. Então o Senhor Deus ele não somente fez, mas ele guarda. 우리는 지금까지 하나님이 나를 만드셨고 지금까지 나를 보존하신 거예요, 살 수 있도록. Quer dizer que Deus ele me criou e ele me preserva até hoje para que eu possa viver. 우리는 그 하나님을 성경을 통해서 반드시 만나야만 합니다. Eu preciso conhecer esse Senhor Deus através da Bíblia. 하나님은 우리를 만드신 이유는 우리를 구원하시기 위해서입니다. O objetivo do Senhor Deus ter me criado é para me salvar. 끝까지 말씀 듣고 꼭 구원받으시길 바랍니다. Eu espero que todos vocês possam ouvir a palavra até o fim e recebam a salvação. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 저희에게 하나님 말씀 배울 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a oportunidade para aprendermos essa palavra hoje. 하나님께서 모든 것을 만드셨고 모든 것을 보존하신다는 것을 배웠습니다. Nós aprendemos que o Senhor Deus criou todas as coisas e guarda todas as coisas. 우리 각 사람도 하나님의 작품이고 하나님에 의해서 지금까지 살아왔음을 저희가 알게 되었습니다. Senhor, hoje nós descobrimos que todas as coisas são obras-primas do Senhor. Nós fomos criados pelo Senhor. 여기 고개 숙여 기도하는 모든 사람들 하나님 말씀 듣고 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Senhor, todos aqui presentes estão cabisbaixo, orando diante do Senhor Deus, que o Senhor possa preservar, guardar a todos. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.